dois, três e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos a mais um dia de reflexão aqui na TSF. Eu sou a Maria Madalena Freire e tenho comigo, como sempre, Zé Pedro Silva, Maria Escaja e João Maria Joné. Como estamos, meus caros, mais uma vez? O que é que vamos falar hoje, se não vamos falar de estar na TSF? Não sei se temos tema para o pré-tema. Quer dizer, estávamos a ter um tema triste. Podemos falar de continuarmos, que já é... Nós não voltamos... Sim, é verdade, ficaram connosco, é uma ótima novidade. Mais um episódio gravou-se. Exato. Porque nunca fiando, não é? O primeiro era como o outro, mas continuar já é... Mas também não dissemos palavrões. Se calhar foi por isso. Sim, mas pode ser que... Nós podemos ser pessoas educadas, não há problema. Eu sei que gostam de ouvir dizer palavrões, e um palavrão de vez em quando eu acho libertador, mas bom. Mas isso é um bom tópico. Dizer palavrões é ser mal educado? Depende. Por definição de quem? Segundo a minha mãe, depende de quem diz. Ora, aí está. Então. Depende do pedigree de quem diz. Lá está. Mas tu já viste, se o Parlamento... Coitadinha, a minha mãe é um amor, não é assim? se um Parlamento for a bitola, porque poderia ser, não é? Fazia sentido que fosse. Se um Parlamento fosse a bitola, nós podemos dizer o que quisermos, não é? Porque aquilo costuma ser uma bandalheira. Menos palavrões, mas às vezes eles dizem coisas Mesmo piores palavrões. do que palavrões. Quando discutimos as listas, não discutimos esse detalhe muito engraçado, que foi que houve um deputado do Chega que foi corrido das listas porque pediu desculpa quando eles chamaram nomes das pessoas. O Henrique Freitas, depois foi. Foi um bom momento de Chega. Mas em compensação, não sei se vocês já repararam numa coisa que está a acontecer, que é o Chega tem nas suas listas em lugar elegível pessoas de outras nacionalidades, nomeadamente brasileiros, e então já tem um deputado brasileiro. Há muitos passeando pelo Twitter, encontra-se muitos apoiantes da extrema-direita, bastante racistas. Não. Que estão chateados com o Chega, que já disseram que não votam no Chega, que já deixaram, que as pessoas dizem que deixaram de seguir o Chega nas redes sociais porque eles estão a pôr lá pessoas estrangeiros para roubar o lugar aos portugueses. Então a minha teoria de que as pessoas não veem as listas não está correta. Sim, são tipo 10. São os geeks da política. São bons 10. Eu acho geeks da política e Chega. Isso são coisas que as pessoas dizem. Mas pronto, vamos passar de uma... Mas é uma coisa curiosa, engraçada. Os faz-se à porrada. Vamos passar de uma extrema-direita para outra extrema-direita lá do outro lado e vamos ao café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípios caldadinho. Na semana passada entraram em vigor as famosas tarifas de Trump para vários países, o que causou uma queda brutal nos mercados internacionais e gerou algumas estimativas de recessão. Melhor que isso foi ver Trump e as suas mãos gordurosas a pegar numa tabela quase maior que ele, não é? Ainda aquela não era cartolina. Sim. E a ler o nome dos países. Mãos pequenas acima de tudo, que é difícil são depois pequenas. pagar. É o que diz o Marco Rubio, eu gosto. Mas eu acho que não conseguem ser piores que as mãos do Charles. Do Agora Rei. Sim, mas isso é um problema de retenção de líquidos, não é? Do Charles, do Agora. Eu pensei que é o Charles. Porque eu não gosto de dizer que ele é rei. É o rei. Não gosto de dizer que ele é rei. É o rei, mas não é o rei. Mas pronto, lá estava ele com a tabela é o rei do Canadá. gigante. O rei é o SLV. A ler o nome dos países e as percentagens das tarifas. Nisto descobre-se que Trump, um facto que João Maria Joné gostou muito, vai tarifar um país onde só vivem, onde só estão. Eu nem sei se não pode é um país. É um território da Austrália. É um território onde só estão, onde só vivem pinguins. Pronto, e isso foi bastante cómico. E Zé Pedro, a primeira pergunta vai para ti. E eu queria te perguntar se estás pronto para uma nova grande depressão ou se é de 1929, bastou-te viveres essa. Era jovem. Eu era jovem, mas... apesar de ser jovem, lembro-me bastante que foi um impacto terrível no orçamento familiar. Atenção, a Joana já sabia dessa pergunta e rimo na mesma. Foi, portanto, agradeço-te imenso essa parte. Estás a tentar passar a culpa para mim? Que ideia foi? Sim, um bocadinho, fiquei nervosa. Mas pronto, tudo isto para chegarmos aqui e dizer uma coisa. Isto foi mágico. Foi bastante. Não vou pedir desculpa. Pois é, uma pessoa a apanhar com duas é demais. Em defesa de José Pedro Silva, ele não tem para cima para perto de 100 anos. Não. É um pouco mais jovem, não muito, mas às vezes já. De cabeça, às vezes, uma pessoa fica na dúvida. Pronto, obrigado. Bem, não comecem já. Foi logo. Zé Pedro, eu gosto de ti, hein? Não, eu gosto de ti. Eu gosto disso, se não gostasse, não brincava. Estou à espera que me faças já agora, Zé Pedro Silva tem um Substack muito bom, se quiserem ir. Até tem dois.
Ora bem, vamos lá ver. Então, isto, como estamos no café, é para brincar com as tarifas. Não é? Qual é que era o tempo? Posso não querer. O mundo inteiro a arder, as economias aí eu ia dizer com os porcos, mas não posso. E nós aqui temos que brincar com as tarifas ou com as taxas alfandegárias. Sim, é sendo rigoroso. Porque para sermos rigorosos não podemos dizer tarifas. Podes ser sério se quiseres. Não acontece nada. Deu-te agora para ser rigoroso? Vamos lá ver. Temos, eu acho que estamos assim numa espécie de encruzilhada, porque hoje mesmo temos as notícias do. Para já entraram em vigor as do tal menu, a emenda que ele trouxe. Sim. Com as taxas recíprocas, entraram hoje em vigor e já entrou a retaliação, ou pelo menos foi decidida a retaliação da Europa e da China. E portanto Trump gosta de negociar, então fez aquela coisa de eu vou fazer uma coisa que é muito conhecida nos negócios, que é vou fazer com que eles venham cá falar comigo, vou forçá-los a isso. Pensando, e ontem disse que eles estavam todos a querer falar e que até lhe diziam que. Não vou dizer, mesmo em inglês, não vou dizer o que é que ele ontem disse naquele jantar de. Foi traduzido literalmente no Expresso. Nos parece foi há bocado na RTP, não. Queriam beijar dizer? o rabo. Pronto, há bocado tinham dito que era só para dar graxa. Mas eu acho que não é isso que está a acontecer. Ou seja, é evidente, não é isso que está a acontecer. Achas que não lhes estão a querer beijar o rabo? Parece-me que estão a responder na mesma moeda e isso é um pouco imprevisível. Aliás, dizem os maiores especialistas na matéria que é de facto totalmente imprevisível, não é? Não é daquelas coisas, claro que se pode especular, prever, apostar, mas estamos completamente em território do desconhecido. Eu acho que é o ponto em que estamos. E depois com isto olhamos e só vamos de facto com gente louca. Hoje, há pouco vinha a ouvir na Fox News foi entrevistado o Secretário de Estado do Tesouro, que disse o seguinte sobre a retaliação da China. Eles vão-nos aumentar as tarifas. E então? Ou seja, uma expressão destas é profunda loucura, quer dizer, não há. Eu já não sei se dizem isto para o eleitorado, que vai dizer de facto, e então, por amor de Deus, ninguém bate nos Estados Unidos, os Estados Unidos são intocáveis, mandem as tarifas que quiserem, que isto não nos afeta. Já não sei se é isso. Ele também disse que era uma pena. Disse unfortunate. Pois. Esta ninguém estava à espera. E portanto não há muito a dizer. Por isso é que acho que fizeram bem. Isto foi a proposta de alguém pôr o tema das taxas no café. Acho que foi da nossa moderadora. Está muito bem, porque de facto isto aqui, pronto. Johnny, Eu por acaso tenho imensas coisas. do quê? E não me digas que são sérias. Não, de café. Sim, mas sem desesperar, consegues dizer-nos como é que te sentes em relação a esta última semana que passou? Bem, os meus investimentos não se sentem muito bem. Tens dinheiro investido? Tenho. E as casas já a ver. Estás bom? Então, como é que estás? Mas eu, por outro lado, aprecio muito aquele sentimento que só existe em alemão, ao contrário da saudade, não é? Que é o Schadenfreude. E apesar de nos ir bater a todos, tem graça, tem muita graça. E o que é que eu achei? Tenho assim umas pequenas coisas engraçadas que encontrei. Vou partidas com menos graça, que são os discursos do primeiro-ministro de Singapura e do primeiro-ministro da Austrália a dizer então mas aquilo é calculado de acordo com déficit comercial e nós temos superávit comercial com os Estados Unidos, portanto não percebemos isto e não vamos fazer tarifas de volta porque estamos à espera que corrijam o erro, porque nós de facto não... O de Singapura até disse uma coisa mais interessante, que era que aquilo, e é verdade, tem sido pouco falado isso, aquilo é só para... Não inclui serviços. E se tu não incluis serviços, obviamente tens sempre um déficit comercial com os Estados Unidos, não é? Porque, sei lá, vão comprar madeira ao Brasil, mas se não estás a contar os serviços de software da Amazon, em princípio estás a perder dinheiro. Mas achei graça ao tom do discurso do primeiro-ministro da Austrália, que foi tipo, mas qual é o... Eu não tenho déficit comercial, e as nossas tarifas são zero e vão continuar a zero porque não há déficit comercial. E isso achei divertido. Achei divertido a ilha de Saint-Pierre e Miquelon. Algumas pessoas já saberão nesta fase, mas parece que aquilo foi feito no ChatGPT, a tal fórmula mágica de calcular as tarifas. Sim. E como foi feito no ChatGPT, só os países que têm domínio é que entram. Portanto, a Madeira, não sei o quê, são regiões autónomas que se calhar também podiam ter um regime à parte, por uma Zona Franca até, se calhar, mas não contam. Mas estas regiões autónomas de França ou da Austrália que têm um domínio já entram nos 10% mínimo.
E há uma ilha ao largo do Canadá que é francesa, que é Saint-Pierre-et-Miquelon, e eu adorei essa história mais do que a dos pinguins, em que no ano fiscal de 2024 um americano terá comprado 3,4 milhões numa só compra a essa ilha, que parece que foram bivalves. E pronto, e ninguém das 5 mil pessoas de Saint-Pierre-et-Miquelon comprou perto de 3,4 milhões de bens aí aos Estados Unidos, não é? E, portanto, agora Saint-Pierre-et-Miquelon tem uma tarifa de 99%. Por causa da Meijo. Em princípio, calhou-lhes o mexilhão, não é? Terá sido Fábio Coentrão a comprar esses É bivalves? possível. Boa perspectiva. Ninguém pensou nisso. Ninguém pensou. Quem se lixou foi o mexilhão mesmo em Saint-Pierre-et-Miquelon. Depois, também gostei da história dos pinguins, e toda a gente já falou muito da história dos pinguins, mas houve um detalhe giro agora novo sobre esta coisa de se tarifarem os pinguins, que eu ando há muito tempo a dizer que é uma coisa que não custa aos pinguins, custa aos americanos que queiram comprar produtos produzidos pelos pinguins e que eles depois queiram exportar para os Estados Unidos. Mas o secretário do Tesouro disse: é que a gente tinha medo, fez isto para os países todos, não fez para o Vaticano, por exemplo, mas lá está, coisa do domínio. Portanto, se a economia italiana agora, e a economia italiana se sabe alguma coisa é adaptar. Qual é a taxa alfandegária de padre? Mas podiam, eu acho que há muito negócio paralelo a poder nascer no Vaticano neste momento, não é? A economia italiana mais ou menos a relocalizar-se para dentro daquela rua e a começar a exportar para os Estados Unidos. As empresas todas com sede na Praça do São Pedro. Praça do São Pedro número 1. E acho que é um negócio para os padres começarem a fazer, que o Vaticano tem tido problemas de massas, e aquilo podia ser um negócio. Mas o secretário... infelizmente não posso, nem eu nem a Madalena, não é? Porque não vivem lá mulheres. Pois, o secretário do Tesouro tem disse uma coisa interessante, que foi: nós pusemos em todos os países que era para não andarem à volta, para fazerem este truque tipo Praça de São Pedro número 1. Questão: quem é que certificava a pessoa viver na Ilha dos Pinguins número 1? Era um burocrata pinguim? Por exemplo. Dentro do governo dos pinguins organizava-se um gajo do controle do CEF dos Pelo pinguins. Menos eles usam fato, ao contrário de Zelensky. Se calhar tem todos de fatinho, parece mesmo os gajos. Não sei se lá tem CEF, se tem AIMA. É capaz de ter sido um tema nos pinguins, mas a pessoa do lado do CEF dos pinguins podia ter visto e dito: então, sim senhora, a gente passa aqui uns vistos e o senhor passa por aqui. Se alguém estiver só a sintonizar agora no nosso programa, quero que saibam que é um programa sério, que não é só sobre pinguins. Mas isto é importante. Claro, foi o secretário de Estado do Tesouro. Eu só disse sério. E eu ainda queria acrescentar uma notícia desta manhã, um rumor de Casa Branca muito engraçado, que foi Donald Trump aparentemente queixa-se muito que o secretário do Tesouro está sempre lá. O secretário do Comércio está sempre lá, que é curioso, visto que está a provocar uma guerra comercial. Nota também o bom estado mental de Donald Trump, que provoca uma guerra comercial e depois fica: o que é que este gajo está aqui? Por que está sempre aqui este gajo na Casa Branca? Quem é que o convidou? Ainda se vai parar sempre histérico. Aos gritos, mas ele supostamente dizem mesmo: está sempre muito emotivo nas reuniões e nervado. Ele vai correr bem, não é para os gráficos. Estás a olhar para os gráficos, não olhes. Pronto, e tem sido, apesar de todo o disparate, tem sido divertido. Donald Trump a partilhar imagens a dizer que está a crashar o mercado de propósito, enquanto o secretário do Tesouro está a dizer que não é nada, que isto é para fazer crescer e não sei o quê. O Elon Musk está louco nas redes. O Elon Musk está nervosíssimo, coitadinho, a chamar retardado ao conselheiro comercial do Donald Trump, Pete Navarro. Aliás, chamou-lhe Pete Retardo, ou o que é que foi, para gozar com o nome dele. Pronto, porque a comédia agora é legal. Tão básicos. A comédia agora é legal no Twitter e, portanto, Elon Musk aproveita. Eles são tão básicos. Mas pronto, também vale a pena quem tiver tempo pesquisar Pete Navarro e ver o que é que ele tem dito na televisão, porque tem graça também. Maria, afinal, Louçã tinha ou não razão? Ou estamos a exagerar um bocadinho? Espera, eu acho sempre que o Louçã tem razão, mas não, em que é específico neste momento? Tens em relação ao perigo do fascista na Casa Branca, e que é de facto um tema, e que isto das tarifas e de Trump é de facto um tema também que tem a entrar no debate nacional. Então, pois claro, isto é de loucos. Isto corremos o risco de que, em primeiro lugar, os Estados Unidos correm o risco de entrar numa grande recessão e, como se sabe, nós levaremos por arrasto no caso disso acontecer. Mas a destruição do capitalismo não seria uma boa notícia, teoricamente?
Sim. Eu acho que Francisco Louçã devia estar alegre, Sim. não é? Quer dizer, Eu não sei, podemos convidá-lo num dia destes para lhe como é que ele perguntar quer se ele está combater o alegre ou homem que não. pode destruir o capitalismo? Há coisas que eu fico. há Mas coisas que eu não percebo. a ideia não é a ideia da transição do capitalismo, da sociedade capitalista para uma sociedade socialista, não tem como necessidade que morra uma data de gente à fome ou na rua. Mas é costume. Pronto, isso é o que tu achas. Depois eu dou-te os livros para tu leres. Isso é que não, só se tiverem bonecos. Arranjo-te com bonecos, que muitas- tenho sim. umas bandas Se desenhadas. tiverem muitas sobre letras, isso. eu não consigo. Eu estava a ver ontem que estava a ter esta discussão com a minha mãe, tenho falado muito com a minha mãe sobre o tema tarifas, e ela estava a dizer que estava com a sensação de que nos Estados Unidos as pessoas ainda não estavam a sentir bem na pele e no bolso a diferença. E entretanto cruzei-me com umas notícias que dizem que os americanos já estão a correr aos supermercados e a comprar iPhones em barda, porque lembraram-se que o iPhone é assembled in the USA, mas as peças não são feitas no USA, são feitas na China. Portanto parece que está a haver uma corrida à compra de gadgets eletrónicos e de itens de supermercado, mas de resto isso é comum, não é? Sempre Mas cá. modo pandémico? ou Papel mais leve? higiênico, não é? Ainda não estamos ainda nesse não nível. estamos em modo pandémico. Mas as primeiras sondagens pós Dia da Libertação são bastante horrendas. Em termos da aprovação esta política tarifária está numa aprovação de menos 30. Claro, porque muita gente votou, e nós falámos disso aqui na altura, muita gente votou no Trump porque o Trump prometeu que teriam mais 100, 200, 300 dólares no bolso ao fim do mês. E na verdade o que ele está a fazer é exatamente o oposto. E qualquer dia, e a ideia de que as indústrias vão todas mudar para os Estados Unidos para não terem que pagar as taxas alfandegárias, bom, só existe mesmo na cabeça de Donald Trump e acho que os americanos ainda vão penar um bocado com isto. Uma questão, e agora E eu só também. tu também que investiste o dinheiro mal, tivesse investido no Vaticano, estavas aí a encher os bolsos. Tenho muita exposição ao mercado Eu queria americano só também. no tema destas, e para não levar isto para um tema sério, eu tenho coisas sérias a dizer sobre isto, mas guardarei para outro episódio porque certamente. Mas Acho olhem que que não, vocês isto não vai foram mais acabar. sérios do que eu estava à espera, mas sim. Não, mas eu quero contar que a Dinamarca, no meio de toda esta. Não é uma disputa pela Groenlândia, não é? Porque não é uma disputa na medida em que a Groenlândia é da Dinamarca. Mas nesta loucura de Donald Trump de querer ficar com a Dinamarca, de querer ficar com a Groenlândia e de make Greenland great again, a Dinamarca ameaçou deixar de exportar Ozempic para os Estados Unidos. Ui. Exato, e eu acho que das coisas mais geniais para responder a Donald Trump é tirar-lhes o que mantém os milionários todos magros e... Não é só isso, tu sabes. Não é só isso o quê? Não é só isso que os mantém magros. Mas isso ajuda-os bastante a manterem-se magros e então a Dinamarca ameaçou cortar as exportações do Ozempic para os Estados Unidos e eu adorava ver isso acontecer, adorava ver os ricos todos a revoltarem-se contra já não poderem ser magros com facilidade. Trazes esse tema que é interessante porque foi usado para tentar abafar aquela coisa do Signal Gate e depois não deu. E depois eles pensaram, bem, se isto não deu, vamos crashar a economia mundial. Que assim já deve dar. Achas que... Então, Mas o não que- estás a assumir que foi uma estratégia de... Não, desviar. aquilo é sempre carregar em botões, não é? E Sim, o botão viu que- agora foi crashar a economia mundial. Vamos ver o que é o próximo. Exato. Porque Pode ser qualquer coisa. Sou tipo eu a jogar aquele jogo. Sabem aquele jogo que era Minesweeper, adoro, mas eu Minesweeper, sei não jogar. faço ideia como é que funciona. Depois um dia ensino. É só tipo carregar em quadrados Não é, e ver não quando é, é És que igual explode. ao Donald Trump a governar, de facto. Portanto, por esta lógica, eu seria melhor presidente dos Estados Unidos que Donald Trump. Não tenho a menor dúvida. Pois também. E sabes que eu nunca votaria em ti. Mas pronto, depois deste café animador, vamos então à reflexão. Vamos refletir. Entramos oficialmente nas semanas de pré-campanha, quer dizer, já estávamos em pré-campanha, mas agora podemos divertir com os debates todos os dias nos diferentes canais televisivos. Já tivemos Bloco de Esquerda e PS, Extrema-Direita e PAN, Extrema-Direita e Livre, PCP e PSD. O formato continua o mesmo, 30 minutos para tentarem seduzir o eleitor, que são mais perto que os outros. E os comentadores continuam a dar avaliações com notas. Pedro Nuno está-se a tentar apresentar João Joné já moderado. não está reformado de dar notas. Pronto, João Joné está reformado de dar notas. A não ser que queiram que eu dê aqui, que eu estou Não. um bocadinho coçado para dar notas. A moderadora Queres? não é a favor de notas. Queres- Estou nervoso para dar Mas notas. podes comentar as notas, se quiseres. Mas como Dando estava a as dizer, tuas. Notas aos comentadores. Olha, isso era uma boa coisa para nós termos. Notas das notas, claro. vocês andam a furar imenso a minha contextualização. Tens razão e estavas a ser incrível, desculpa. Obrigada. Estás a gozar? Não.
Não era tão Pronto, Pedro Nuno continua a tentar apresentar-se moderado. O PCP com Raimundo até surpreendeu um pouco, mais combativo. O PSD com Montenegro continua um bocadinho à defesa. O LIVRE a querer ser sério e ponderado, mas não tinha outra opção contra o líder de um partido de extrema-direita. E o PAN a tentar não morrer. E pronto, e a tal extrema-direita a regressar às origens, a falar de imigração e, curiosamente, de ferrovia, que estão os dois um bocadinho relacionados, que é os comboios com os imigrantes. Comboios que trazem imigrantes. De A todo CP lado. não funciona de todo, não está ligado ao resto da Europa, tirando para trazer charters de imigrantes. Mas o fascismo sempre se construiu Deslocou em comboios. grande, exato, com o grande poder da ferrovia. Isto é por causa do filme da Barbie. Pronto. Não, é só o filme da Barbie que faz essa constatação, por amor de Deus. É. Não, mas o filme da Barbie tem é a- mais meios de transporte. Não. Não. É At ferrovia mesmo. At least the trains run on time. Pois é. Mas pronto, Maria, Uau. achas que passado um ano as pessoas vão querer ver estes novos debates exatamente com os mesmos programas? Pode haver uma alteração aqui e ali, mas Há uma questão que é: nós estamos a ver debates sem conhecermos os programas dos partidos todos, para começar. Portanto, logo menos aí- um. O PS já apresentou. Sim, exato, quase ninguém apresentou. Sim. Portanto, O Chega também não apresenta desde mas 2021. o Chega nunca apresentou, não é? Também não é agora que se espera que apresente, não é? Até porque não me parece que eles tenham vontade de debater qualquer programa do que quer que seja. Mas já lá vou. Eu vi os debates todos, até agora. Confesso que achei que não tinha saudades, mas depois afinal até tinha. O que Eu senti exatamente a mesma coisa. Achei estava tipo, outra vez debates, e depois Sim. comecei a ver e pensei, debates, onde é que é o próximo? A que horas é que é? Em que canal? Eu já tenho uma A cábula. coçar à espera, assim, Sim, à televisão. sim, já tenho uma cábula para saber. O primeiro debate de todos, de Paulo Raimundo com Luís Montenegro, achei que Luís Montenegro estava insuportável. Achei-o insuportável no início do Tu debate. costumas gostar? Era isso que eu estava a pensar. Mas nunca o acho tão. Achei-o insuportável. De vontade de dizer, calça, homem, deixa o Paulo Raimundo falar também. Já toda a gente percebeu que Ninguém fez a deixa o Paulo geneira. Raimundo falar no mundo. Paulo Raimundo. Nem o moderador. Acho que teve melhor do que nos outros debates que fez, portanto, no ano passado. Mas também achei que os temas foram temas bons para o PCP, especialmente o tema da saúde é sempre um tema onde eu concordo bastante com o PCP e acho que eles têm fundamentos e ideias bem construídas e estruturadas e Montenegro, apesar de eu ter achado insuportável, não achei que estivesse permanentemente a tentar atacar Paulo Raimundo, como se viu com outros intervenientes noutros debates. Era isso que eu te ia dizer. O Paulo Raimundo teve agora um ótimo treino antes dos debates com o José Rodrigues dos Santos. Ele não debateu Sim, é só o ano verdade, passado. Ele, aliás, quando for debater com André Ventura, vai achar aquilo um passeio no parque, porque Exato. já debateu com José Rodrigues dos Ou então vai ter Santos. Quer dizer, não flashbacks. debateu porque não pôde. Vai ter déjà vu, vai ficar, então, isto já não aconteceu. Exato, stress pós-traumático. Será que é na RTP esse debate? Será que é moderado não por José sei. Rodrigues dos Santos? Não, isso não, está a ser o Gilberto. Eu vou ver, mas continua. O segundo, de Inês Sousa Real com André Ventura, eu achei que Inês Sousa Real começou bem. Acho que perdeu o pé ali para meio do debate e deixou de conseguir aguentar. É muito difícil debater com o André Ventura, não é? Porque ele tenta marcar os temas e as perguntas e nota-se que André Ventura está também a fazer uma prova de vida, mesmo o nível de agressividade com que ele está nestes debates e o nível de soundbites e de gritar imigrantes, vêm comboios, vêm nascer cá, querem roubar-nos as vagas no SNS, querem roubar-nos as casas, querem roubar-nos as mulheres. Esta ainda não disse, mas pode dizer. Esta forma, ele tem aberto os dois debates que fez, abriu todos da mesma forma, que foi a trazer o assunto para a imigração, que às tantas parece que é o único assunto que o Chega tem. E sempre que alguém fala da bancada parlamentar dele e os problemas que têm tido com a justiça, ele diz: e a do PAN? A bancada do PAN? Sim, E depois também só a tem, Inês mas Sousa eu Real também e ela, tenho. eu estou bem. Ela dele, eu na minha bancada também. Também tem essa estufa. Se calhar está a falar da Cristina Rodrigues, ainda em. Exato. Então é esta que agora é nossa, quando foi julgada era nossa, mas já era foi sua. Então. A tua. Os debates de ontem. Achei o debate de Mariana Mortágua e Pedro Nuno Santos muito calmo, muito tranquilo, com alguma picardia, mas pouca. Achei Pedro Nuno Santos um bocadinho adormecido, mas acho que talvez tenha a ver com não querer antagonizar a esquerda, acho eu. Que terá sido a sua ideia, não antagonizar a esquerda. Bolas, Vai dá ver. uma porrada com a Vai história ver. do voto útil. Já,
A história do voto útil não é uma porrada, a história do voto útil é uma tentativa de sacar votos. Mas foi dura, Mariana Mortágua ia-se levantando e ia-se embora, não valia a pena, ele foi demasiado bruto. Eu acho que ele foi um bocado desnecessário, porque apelar a que quem vota... É que até fez a contagem, diz, nós tivemos menos 50 mil, o Bloco teve 200 mil, como quem diz, venham para cá 50 mil e está resolvido. Isso foi um golpe. Sim, mas eu estou a falar do debate em si, achei um debate muito civilizado. Também não esperava que não fosse tendencialmente os debates entre partidos da mesma tendência política, vamos dizer que o PS é da mesma tendência política, tendem a ser menos acicatados. Mas achas que o tema da defesa e os temas internacionais não prejudicam um bocadinho mais o Bloco? Eu acho que isso sempre foi uma questão que terá prejudicado tanto o Bloco como o PCP, mas sempre foi uma coisa com que o Bloco e o PCP souberam lidar e não quiseram arredar pé das suas posições, independentemente de eu concordar com elas ou não. No caso, nunca escondi o meu grande ceticismo em relação à NATO, por exemplo, e acho que os tempos atuais estão a provar que havia razões para ser bastante cético em relação à NATO, porque a NATO agora está entregue a um doido e de repente estamos todos a perceber que esta aliança que se dava por garantida e que se dava como estável, afinal não é assim tanto, porque depende de quem está à frente dela, e acho que o mesmo vale para agora a mudança de direção do investimento do armamento da NATO para a ideia de uma União Europeia mais militarizada, com o orçamento da defesa reforçado, mas o problema pode vir a ser o mesmo, ou seja, acho que o facto de termos acreditado todos cegamente na NATO nos devia agora fazer pensar melhor sobre como é que se gere a defesa de um país e a defesa de um Estado e a defesa de uma união de Estados. Eu acho que vendo os caminhos que o mundo está a tomar, vendo algumas forças dentro da própria União Europeia que atentam contra os direitos humanos diariamente e que não são sequer sancionadas, eu acho que temos que ter consciência de que podemos vir a ter o mesmo problema que estamos a ter com a NATO. Portanto, eu nunca escondi ser cética em relação à NATO como objeto último de defesa. A tua pergunta, se o Bloco de Esquerda é penalizado, acho que é, e acho que o PCP também é, mas acho que os partidos servem, os partidos têm as suas ideias, têm as suas políticas e há pessoas que se identificam com esses partidos, como é o meu caso, por exemplo, e que não, ou seja, acho que o Bloco de Esquerda não deve mudar a sua posição e as suas apesar do Bloco atualizar com frequência as suas posições em política externa, tanto que o fez há pouco tempo, mas acho que não deve mudar para caçar votos. Eu acho que os partidos devem ir a votos com os seus programas e com as ideias que defendem. Queria só dizer, em relação ao debate, para terminar, e passo a palavra aos meus colegas, em relação ao debate de André Ventura com o Rui Tavares, fiquei muito surpreendida, porque já vi Rui Tavares a debater muito bem com André Ventura e a safar-se muito bem nos debates, e ontem achei acho que Rui Tavares, depois do que aconteceu no ano passado, deve ter decidido ir pela via mais programática, mais discutir ideias, só que André Ventura não está ali para isso, e achei que, ou seja, não quer dizer que Rui Tavares tenha sido atropelado no sentido de a grande debate que o Ventura ganhou. Acho que foi atropelado no sentido de não houve discussão de ideias, foi permanentemente atacado. Acho que não conseguiu agarrar bem o debate, não conseguiu marcar nenhum tema, e fiquei muito surpresa. Foi mesmo uma surpresa, porque depois do debate de há 2 anos esperava, mas lá está, se houvesse uma fórmula para se lidar com André Ventura e os seus compinchas, o mundo não estaria como está. Portanto, acho que anda toda a gente sempre a tentar perceber qual é que será a melhor solução. Às vezes acerta-se, outras não. E a verdade é que pode-se ter sempre dias melhores e dias piores, e como referiste o episódio do ano passado, com certeza que também... E por exemplo, na véspera, André Ventura com a Inês Sousa Real, apesar de ter sido muito agressivo, não foi tão agressivo como foi com Rui Tavares. As coisas variam e pronto. Eu queria só corrigir aqui uma coisa que eu disse e que tu veio a dizer também, que é, pronto, nestas eleições não é o PCP, é a CDU, e portanto o Paulo Raimundo está a representar a CDU. E passar também a bola ao Johnny e perguntar se achas que este formato é favorável, e se é favorável é a quem? Às televisões? À extrema-direita? Ou eleitores? Talvez mesmo a ninguém. Sim.
As televisões, um pouquinho. Bem, eu vim para aqui um bocadinho em statement, um bocadinho. O Sporting jogou na segunda-feira e o Arsenal jogou ontem, mas eu não vi nenhum debate. E não quero ver, não vou ver, não estou interessado em. Até porque... E só não vais ver porque não te chamaram para dar as notas. Não, porque eu não estou a comentar a política nacional, graças a Deus. Estás aqui, todas as quartas-feiras na TSF. Não faz parte do meu trabalho neste momento. E depois disponível em podcast, basta pesquisar. E eu aqui neste podcast livre e independente posso fazer o que me dá na real gana. Nomeadamente não ver a merda dos debates. Que são iguais aos da temporada passada. Todas as descrições que me fazem dos episódios. Gosto da temporada do uso de tempo. Não é? Todas as descrições que me fazem dos episódios, eu penso, então, mas o Pedro Nuno Santos e a Marina Mortágua foi ali morninho, não sei o quê. Pois isso foi o ano passado. Pois o Montenegro e o Raimundo até surpreendeu um bocadinho, mas aquilo não foi grande coisa. Diferente da anterior, porque na outra o Montenegro estava no Porto e agora já estava cá. Um bocadinho diferente. Mas agora também não vai a quase nada. Pois, mas ao nível do estilo foi um bocadinho diferente. O da Inês Sousa Real e do Ventura até nem foi assim tão à bruta. Pois, também, na outra também foi assim. O do Rui Tavares agora estava um bocado acossado, condicionado. Pois, também começou, no outro também foi um bocado isso que se passou. Curioso, que ainda não mudou nada, porque a única razão pela qual há a porcaria destas eleições, vou tentar evitar a multa dizendo só uma vez, é por causa da telenovela da Spinum Viva. É porque o primeiro-ministro é um avançado. Não há mais nenhuma razão para haver estas eleições. E podia haver uma, se os nossos políticos tivessem a menor das profundidades intelectuais, que a Marina Mortágua então é o expoente máximo disso, não faz ideia, eu não sei se ela sabe quantos países há na NATO. Não faz mesmo ideia, não sei se ela sabe o que é quase. Mas pronto, é uma pessoa politicamente monotemática e fala muito bem de economia e está preparada e tudo mais, mas quando é de política externa é um susto. Mas é mesmo. O meu irmão tem 12 anos e vai àquele nível. Não é preciso ir. Foi mesmo aflitivo. Exato. Foi mesmo aflitivo o que eu vi no última temporada. E este clipe não foi diferente do que eu vi agora deste. Mas, dito isto. O que eu acho é que não se aprende aqui nada, porque se podíamos falar de política externa, do Trump, do crash da Bolsa, de o que é que são as alternativas à NATO, não há profundidade, não há tempo, não há vontade política para fazer isso. O Montenegro não está em todos os debates, portanto não dá para falar da telenovela em todos os debates, não é? Acho que o Pedro Nuno Santos, pelo que eu ouvi dizer, tentou no da Marina Mortágua abrir a falar disso. Mas não serve, acho que são mesmo uns debates que não servem para absolutamente nada. Uma campanha que não serve para absolutamente nada, tirando para absolver o primeiro-ministro de uma coisa que não tem que ser uma eleição a absolver. E portanto, não vi, não quero ver, não tenho raiva a quem vê porque sou uma pessoa pacífica. Mas pronto, sobre o tema da imigração, queria falar um bocadinho, porque vi um vídeo absolutamente parvo do Ministro da Presidência sobre imigração, em que ele se gaba de estar a reduzir a quantidade de imigrantes que entram em Portugal, que é uma coisa de que as empresas estão a queixar. Até porreiro o governo dizer, olha, estou a dificultar a vida ao empresário português, sim senhora, espetacular. Enquanto, não é? É sempre nesta lógica de estou a reduzir a imigração de malta castanha, porque cortar com as borlas fiscais que atraem milhares de europeus e outros estrangeiros podres de ricos, brancos, calha que maioritariamente, ninguém quer fazer isso, não é? Isto não é sobre reduzir, é importante dizer isto às pessoas, isto não é sobre reduzir entradas, muito menos é sobre reduzir entradas que lhes aumentem o custo de vida, porque se há coisa que se há imigrantes que estão a aumentar o custo de vida do português médio, não são os imigrantes que vêm do Bangladesh, são os imigrantes que vêm de França e do Reino Unido. E eu não acho mal que aumentem o custo de vida, porque também traz, porque são imigrantes que trazem riqueza também. Eu sou muito a favor, estou farto de não lhes chamar imigrantes, não contarem para o totobola destas contas. De repente, esses são expats, não são expats, são nómadas, são 30 por uma linha, mas não são imigrantes. Os imigrantes são os maus, são os que não sabem guiar nos Ubers, como dizem as pessoas. Como se, aliás, o taxista português fosse um condutor exímio, famoso pelo mundo todo. Basta fazer uma rotunda em Portugal para exatamente. Mas pronto, estes é que não sabem guiar e os outros é atenção porreiro. Que todos os taxistas que estejam a ouvir este programa são condutores exímios, apenas os que não estão a ouvir não são. Por acaso é verdade.
Calha que é Nós sempre... gostamos mais de camionistas, foi como sempre eu disse assim. na semana passada também. Não, nós gostamos de todos os condutores de todos os meios de transporte que hoje são até Sim, TSF Maria é este muito horário. Desde que Inclusive. estejam a ouvir a TSF a esta hora. Se não estiverem é porque não sabem guiar. Fazem rotundas por fora, sempre. Mas... Perdeste, desculpa. perdi-me e a culpa foi vossa. Mas Fui eu. o que Eu eu... estou calado. Estás muito calado, estás agora. Não guardes tudo, por amor de Deus, é que depois isso sai de tudo. Olha, está-me a ligar de Luxemburgo, deve ser uma burla. Isto é engraçado. Pô, então é para Olha, investir. também... Olha, se calhar vou ser burlado. Ela em vez é de uma estar- empresa do Vou ser Vaticano. burlado, desculpem lá, já venho. Mas pronto, queria dizer isto sobre o vídeo lamentável do Ministro da Presidência a gabar-se de redução de entradas. Se quiserem acabar com a borla de reformas europeias que não pagam impostos, acho que era uma boa ideia para começar. E valia mais a pena do que andar a reduzir pessoas de que a economia, entradas de pessoas de que a economia precisa desesperadamente. E que contribuíram bastante para o aumento, para o crescimento da economia. Exatamente. Mas Algum de vocês tem os números na cabeça que saíram agora sobre a imigração? 1,5 milhões de imigrantes parece que é o que há agora, e havia 400 mil em 2017, 17. 15. Exato. 17. É um aumento de 1 milhão. Eu acho que as pessoas notam isso, mas lá está. Eu vivo em Lisboa, noto isso no Martim Muniz e noto isso na Lapa. E não me parece que seja o único, mas pronto, quer-se inventar esta coisa de que é tudo mau e imigrantes que estão a baixar o nível do país e não sei o quê. Eu acho que ambos estão a subir o nível. Gostava era que pagassem impostos. Ora bem, Zé Pedro, Vais ter 2 minutos. vou-te falar primeiro dos debates, que eu acho que tu deves estar muito entusiasmado para falar disso. Não, já vamos aos debates. Eu começo já pela questão da imigração, porque era o que eu estava a ouvir com muito Cagou interesse. em mim, por completo. Não, absolutamente, porque eu sei o que é que vais dizer. Eu acho que vamos para os debates, até porque eu tenho aqui um desafio para fazer a André Ventura que vai ser. Olha, estás a ver, parece teaser para o seguinte, mas é verdade, tenho um desafio para fazer, um desafio pessoal para fazer a André Ventura. Mas sobre a questão da imigração, eu discordo sempre bastante aqui dos meus companheiros, mas há aqui uma questão, eu não posso comparar esse tipo de imigração por uma razão muito simples. Não é comparável quem vem por necessidade e quem vem com a necessidade de ter trabalho e ter isso tudo com quem traz o seu trabalho, traz a sua empresa, Quem vem por necessidade de borla fiscal? Não, para aí também, claro que sim, como outras, eu não posso é comparar os dois casos, pode ser por borla fiscal, mas eu não posso é comparar os dois casos, porque um não representa, ou pode não representar um problema social, outro representa. Sobre a questão da imigração, para mim não há a menor das dúvidas, eu acho que até o líder do partido que teve durante 8 anos no governo já reconheceu que a política foi errada. E quando se diz isto, não é... Repara, há duas formas de encarar. No outro dia vi Rita Matias a escrever um post em Uma que punha, pessoa que tu achas que pensa bem. em que punha um avião e coisa a dizer adeus. Há quem esteja contra os imigrantes por razões de ódio. E isso nem vale a pena discutir. Mas não se pode confundir tudo. A política de imigração foi feita de forma descontrolada. E isso tem um problema, como é evidente no país neste momento. Foram legalizadas nos últimos meses 600 mil pessoas, portanto, para acrescentar estes... Não é para acrescentar, é que estão dentro destes números. E essas pessoas ainda não têm muitas delas, porque vinham ainda com a declaração de interesse de trabalho. Portanto, a pergunta, e eu não encaro nada a imigração, como, e vi muitas vezes a esquerda a fazê-lo, vem para aqui, isso é escravatura, vem para cá, ótimo, está-nos para a segurança social. Eu agora tenho à porta da minha casa, há 15 dias, a dormir uma pessoa no Uber. Eu nem sei o que é que é fazer, se devo fazer queixa, mas também estou a tramá-lo. Mas há uma pessoa que há 15 dias dorme num carro, trabalha o dia todo, dorme no carro, e isto não é vida para ninguém. E um país europeu não pode aceitar isto. São condições desumanas. E, portanto, dizem-me assim, mas esse senhor está a contribuir para a segurança social. Não me interessa. Não é assim que se vive e Portugal não pode aceitar que se viva assim. E, portanto, foi uma política que foi feita de forma descontrolada. E uma política descontrolada nunca é positiva. E nunca é positiva desde logo para os imigrantes. Quer dizer, nós não podemos aceitar isso. E, portanto, temos todos que reconhecer, na minha opinião, que o país errou e que tem que corrigir esses erros. Mas tu estavas a dizer que há uma coisa de esquerda, podes ser um neoliberal como eu e achar só que... Mas tu repara, a tua posição... Eu acho que esse senhor está melhor, de certeza, aqui do que estava na terra dele. Não sei, eu aceito... Ou pelo menos a família dele e todas as pessoas a que ele manda remessas, eu acho essas coisas úteis. Acho que é melhor do que a alternativa. Não é extraordinário, não estou a dizer que é bom, não é moralmente fantástico, mas é melhor as pessoas estarem melhor do que estarem pior. Não sei, acho que os países têm, porque às tantas também se começou a adotar aqui uma linha de pensamento que é quase que nem sequer temos que fazer um esforço internacional de diplomacia para que as coisas se resolvam no Paquistão, no Afeganistão, na Síria. Quase que não é preciso, porque a imigração é uma coisa ótima que vem para aqui pessoas trabalhar. Isso é um problema. O interesse... Mas tu vês agora com a destruição da USAID. Claro, estas pessoas deviam estar em casa delas junto com as famílias delas. Isto era o nosso objetivo. Portanto, o facto de terem que emigrar e emigrar nessas condições é mau. É um falhanço global. Portanto, aqui, o ponto é que nós não podemos encarar. Um país tem... repara, nestes números, a percentagem de homens é absurda relativamente ao restante. Há mulheres e crianças. E isto é um descontrole social.
Quer dizer, e reparem, mas esta discussão tem que ser tida com profundidade e honestidade, e como digo, não pode ser trazida, apesar de todos os princípios democráticos que convém que os alimentemos, não pode ser trazido ninguém para a discussão que seja movido pelo ódio. Portanto, quando eu vejo a Rita Matias a fazer aqueles posts com o avião e com o adeusinho, isso é humilhar as pessoas. Mas sabes que isso é imitar a Casa Branca. É imitar o que ela quiser. Imitam com certeza alguma coisa, mas quer dizer, não é uma discussão séria. Sim. E portanto, se... Na verdade é imitar um cartaz do PNR em 2005. Pai. Se a razão de ser... surgiu que era um cartaz com um avião do Pinto Coelho. Sim. Mas agora erga-te. E vem com esta já agora da imigração. Se a questão é o ódio, não vale a pena discutir. Estamos a perder tanto tempo, vamos beber umas cervejas e contamos anedotas porcas. É melhor do que estar a discutir uma coisa com pessoas que só odeiam as outras. Quer dizer, porque sim, porque se eu tiver que discutir com alguém que é movido apenas pelo ódio, que acha que aquelas pessoas devem ser todas deportadas, não interessa nada, e adeusinho com o avião, não sei o que, vai perder tempo a discutir. Agora, os outros não. E quando se combate a extrema-direita, que é aquela ideia que todos queremos fazer isso, e veio louçã, quando se combate a extrema-direita é quando tudo o resto... Louçã hoje está a ser muito mencionado. Tudo o resto é quando tudo o resto tem uma discussão que é séria. E uma discussão séria pode ser quem defende uma posição completamente liberal relativamente à imigração. Sim, mas quem é mais conservador? Como o Johnny estava a dizer, e para quando falarmos dos outros imigrantes? Mas eu já te disse, na minha opinião, que não se pode fazer essa comparação. Por causa do racismo. Achas que há racismo na sociedade que leva a não é racismo nenhum, desculpa, tu tens muito investimento. Eu não estou a dizer que tu estás a ser racista, estás preocupado com o racismo das pessoas. Pode estar, é uma coisa politicamente válida. Repara, tu tens cá muitos, vistos golos, tens imensos indianos, nunca ninguém disse. A questão é completamente... E angolanos? E mais, e sul-africanos. A questão é, esses investimentos dos vistos golos, com os quais eu não concordo, atenção, mas isso seria outra discussão. Também por causa... Mas o que eu digo é, quando tens um ministro da Presidência a dizer eu quero reduzir os fluxos de migração e só está focado em criminalidade menor, em registros, e não está focado nas políticas que tu tens de ativamente atrair imigrantes. Exatamente. Só porque são ricos. Eu não percebo outra razão para além dessa. Mas a questão, eu acho, quando tu dizes que é só porque são ricos, eu acho que, reparam, o governo, as políticas de migração... Porquê é diferente? Porquê que são diferentes? Tu dizes, a conversa agora é, um país não pode ter 15% de imigrantes. Mas não podes, repara, tu não podes fazer essa comparação. Um país também tem que atrair, por exemplo, investimento. Tem que atrair investimento. Tem que atrair as empresas estrangeiras e tem que dizer, olha... E também tem que atrair mão de obra. Olha o que é a Auto-Europa. Mas eu não posso comparar isso com dizer, olha, venham 5 de não sei onde e abram aqui uma mercearia. São coisas completamente diferentes. Um país tem que atrair investimento e tem que atrair também o que foi feito com a questão das reformas douradas para os nórdicos. Bela ideia. Tu fizeste uma coisa, é que eles tiveram a borda fiscal, mas passaram a tributar cá. Tens um impacto. Não pagam impostos. Pagam a IVA e compram casa. Saem uma atividade diretos, e compraram as casas que foi não, pagam os impostos cá, não pagam impostos sobre os rendimentos, neste caso das pensões. Exatamente. Mas é uma questão económica completamente distinta de pessoas que nós recebemos e devemos continuar a receber. Tem que ser de forma, na minha opinião, controlada e humana. Devemos controlar a receber, mas eu não posso comparar os dois casos. Eu não posso comparar alguém que vem ou com uma reforma por políticas que nós criámos. Podemos discuti-las e o impacto que teve na habitação é terrível. E os vistos gold, nós andámos a vender cidadania europeia. E andámos a tabelar o preço das nossas casas em 500 mil euros. Nós vendemos o passaporte europeu e eu sou completamente contrário a isso. Mas eu não posso é comparar as políticas desse género com políticas sociais, que também são importantes, mas são completamente diferentes. Em que eu tenho que estar preocupado em arranjar trabalho, tem que haver trabalho para todos, tem que haver saúde, tem que haver educação, porque os outros não me trazem essas dificuldades que os outros trazem por uma condição de vida que eles têm. Mas olha uma coisa, tu queres atrair investimento, mas tu sabes que uma empresa sem trabalhadores não funciona, certo? Certo. Não pode ser só patrões, certo. Não pode só haver nómadas e expats a meter dinheiro e depois quem é que trabalha. Certo, mas eu não vejo... Mas atenção... Mas tu tens os patrões a pedirem mais imigrantes. Há que ter noção que estes imigrantes contribuíram e muito para não é isso que está o aumento do crescimento. Para o crescimento, era essa a palavra que eu estava a procurar, para o crescimento da nossa economia. Não te serve de nada ter 20 patrões, só nós tens um trabalhador. Nós estamos a crescer contraciclicamente com a Europa, não é? Isso mas, se calhar tem a ver com o nosso boom demográfico. Vamos fazer uma coisa, nós não temos nem pouco mais ou menos neste 1.600.000 que entraram desde 2017, não temos pleno emprego. Não temos nem vamos ter, como eu disse, os 600.000 que foram legalizados estão agora a ser legalizados e estão todos muito dependentes destas profissões. A economia tem praticamente pleno emprego. Estão todos dentro destas profissões que são profissões que muitas vezes não são reguladas e tudo aquilo que acontece em Odmira e por aí fora, onde há zonas da população, porque este é outro desequilíbrio. Há zonas do país.
quando este painel se irá encontrar no dia 24 de abril. Há zonas deste país em que a percentagem de população estrangeira é 40%. Um país, quando toma uma decisão, e essa decisão pode ser filantrópica, de receber as pessoas e de acolhê-las, tem que gerir tudo isto. Quando não gera desequilíbrios que no futuro serão maus para todos. E eu nunca vejo a imigração como essa mão de obra que vem para aí barata, e que é de facto barata. Ainda há pouco tempo aqui... Eu acho que não estamos a falar de ser barata, nem é barata, é ser mão de obra. É isso mesmo. Sim, mas não há mão de obra. Vocês sabem quando os empresários que vocês acabaram de citar pedem os imigrantes, é porque é mão de obra barata. Não há ninguém para trabalhar. Mas é barata. Não, é barata. É barata. Pelo amor de Deus, temos estamos em pleno emprego, mão de obra barata. Não é? Certo, mas não há mão de obra, ponto. E mão de obra, sobretudo, que aceita fazer todos os trabalhos, nomeadamente aqueles que, por exemplo, pela sua dificuldade, as questões dos turnos e tudo isso, tem que ser valorizado. E, portanto, eu tenho que pagar mais porque é um trabalho mais difícil. Mas depois chegam pessoas que alegremente, por 400 paus, fazem esses trabalhos e não se queixam. E não trabalham 8 horas por dia, trabalham 16. Eu não posso aceitar isso. Portanto, quando me dizem assim... Mas isso é outra questão. Vieram não tem a ver com aceitar a imigração ou não. Isso tem a ver com a legislação laboral e com a fiscalização disso, da lei laboral. Quando me dizem, vieram 1.600.000... Não é suposto isso acontecer. Há leis para que isso não aconteça. Quando dizem, vieram 1.600.000, e isto é ótimo para a economia, então se calhar venham 3 ou 4. Mas isto não é assim. Um país tem que ter... Vêm os que a economia precisa. A imigração funciona sempre assim. Pronto. E o que nós agora... Vem um número que a economia precisa. Mas, para concluir este tema... E o que nós agora podemos ver no futuro é se porventura a política foi ou não descontrolada. A partir do momento em que o partido que está no governo diz que sim. E a partir do momento em que o líder do partido que esteve no governo diz que sim. E a partir do momento em que variedíssimos dados dizem que sim. E que nós assistimos, tu há pouco dizias e bem, nós vemos na cidade. E vê-se o quê? Vê-se uma degradação social. Porquê? Eu acho que variedíssimos dados me dizem que isto tem sido uma ótima política. Porque apesar de terem emprego, recebem 4 euros por dia com as bicicletas a transportarem-nos o jantar, isto não é humano, isto não é social, isto não é defensável. Mas isso não é defensável, mas isso é a defesa dos trabalhadores, não é a imigração, Zé. Desculpa, mas não é. O que estamos aqui a defender é isso. Não estamos. Quer dizer... Mas é a condição em que eles estão. E é a condição em que eles estão a ser recebidos de braço aberto. Já não está. E é a condição em que eles estão a ser recebidos de braço aberto. Eu percebo que... E olha, indústrias, por exemplo, como a do turismo, dos bares, dos restaurantes e tudo isso. Claro, venham 3 milhões. Porque aquela malta recebe uma ninharia e trabalha horas sem parar. Mas isto vai sempre dar a valorização de salários, incluindo as deles. Todos os movimentos migratórios na história foi isso que deram. É que isso é a coisa mais... lá está. Isto é tipo defender tarifas. Defender que... a competição salarial dos imigrantes desvaloriza os salários para toda a gente. Não. Aumenta crescimento e acaba a valorizar salários para toda a gente. Isso é sempre uma coisa transitória, não é uma coisa do... Estás a dizer que vai sempre ficar pior. Não vai. Para eles. Eu não digo que valoriza os salários. O país com a imigração mais descontrolada da história é a maior potência do mundo. Eu não digo... E é. Teve durante 100 anos a imigração mais descontrolada da história, os Estados Unidos. Está bem, repara, há uma coisa muito simples, tu não podes... As pessoas continuam a mandar vir com essas postas, certo, isso é a democracia cristã e que não pode ser, e a dignidade das pessoas e não sei o quê, mas tu vais, e o humanismo e a dignidade das pessoas, que tu dás mas tu vais a ver, e o liberalismo selvagem tem bastante mais resultados na produção de riqueza do que qualquer uma dessas preocupações. É como o controle das rendas. Deixa cá ver, deixa cá fazer uma coisinha para ver se isto afinal pode ficar mais... Não, deixa as pessoas viver. Pois, exato. Deixa as pessoas viver, mas tu repara, mas eu estou... Deixem as pessoas que querem vir para cá trabalhar e os empregadores que querem contratar as pessoas. Agora, o que a Maria Escaja disse tem razão, o quê? Cumpram as leis laborais, façam as coisas funcionar, Não deixes que eu não aceito o que se faz, por exemplo, eu não aceito o que se faz no capitalismo da China, eu não aceito que tenhas fábricas onde se trabalha 18 horas por dia em que tens... Eu também não, por isso é que eu disse, cumpram as leis laborais. Não, se o empresário quiser e se eles aceitarem, nos países que crescem exponencialmente, como é o caso da China, eu posso aceitar isso, eu não posso aceitar. Com cumprimento das leis laborais. Isto não é democracia cristã. Isto não é democracia cristã. Quando eu digo que o país tem que ter regras e que nós não podemos mandar vir a escravatura moderna, que é a escravatura moderna. Hoje em dia não posso andar a bater com paus e tenho que lhes pagar alguma coisa. Mas aquilo que eu assisto na minha cidade e pelo país fora é a escravatura moderna. E, portanto, e quantos mais vierem, mais baratos eles se tornam. Portanto, eu nunca te disse que estavas a desvalorizar o salário, os nossos salários. O que eu estou a dizer é que no caso deles é que nunca vai ser nada valorizado. E porque a seguir a estes 1.600.000 vem mais 1.600.000. Não é verdade. Para já valoriza geracionalmente, como é óbvio, não é?
o filho de uma pessoa que vem para cá trabalhar por turnos vai ser uma pessoa com uma educação que, em vez de se calhar ter que desistir aos 6 anos para trabalhar no campo no Bangladesh, vai passar a ter 18 anos. Mas tu nem isso controlaste, que é praticamente só homem. Vai passar a ter 12 anos de escolaridade. Aí já tens uma diferença geracional de riqueza e de oportunidades brutal. Mas sabes que um país pode controlar isso de forma a que venham famílias, e tu tens uma porcentagem que é só homens, é o que se vê. Mas nós podíamos... Muitos deles a trabalharem para trazerem as Nós podíamos era passar ao próximo tema. Mas depois perdemos com a imigração e eu tinha imenso interesse nos debates. Não vais fazer uma segunda ronda? Os debates... Não tenho tempo para uma segunda então ronda. É só que eu tenho... Deixa só mandar o desafio ao André. Ao André Ventura, sim, porque eu acho que os debates é uma estupidez, por uma razão simples, que isto devia ser tudo CPIs, eles deviam ser todos sujeitos a uma comissão parlamentar de inquérito, porque nós temos que ver quem é que é idóneo para o cargo. E portanto deviam sentar-se, então e a sua mulher faz o quê? E os seus filhos? Tem o seu nome. Exatamente, as empresas, as que tinha e tudo, pronto. Acho que devia ter sido esse mais do que... Tecnicamente isso devia ser o trabalho dos partidos. Mas depois, quando chegassem a candidatos, falavam de políticas públicas. Por amor de Deus, mas deviam ser... Depois há uma questão, eu concordo com o Johnny, sempre defendi isso, essas eleições não deviam ser, eu não as devo aceitar sequer como eleições, porque tu repara, o facto de estar a discutir política... Nós nem vamos votar. Exatamente, eu vou fazer a greve. Tu vais fazer boicote. Só o facto de estar a discutir política é problemático, por uma razão simples, porque os mandatos têm 4 anos. Este mandato foi interrompido, durou 1 ano. Nós corremos o risco de ter eleições todos os anos, no sentido em que, no final do próximo ano, nós queremos avaliar outra vez as políticas. Será que isto correu bem? Será que correu mal? Mas as últimas 2 eleições foram assim, não é? 22 e 24 foram a meio de mandatos parlamentares. Sempre. Estamos com sucessivas eleições extraordinárias. E quando se diz que elas são extraordinárias, é porque elas são de facto extraordinárias, porque as ordinárias são 4 sessões legislativas, são 4 anos. E, portanto, nós estarmos aqui, passado 1 ano, a fazer não uma questão de que seja de política, das opinião-vivas e do caráter do Primeiro-Ministro, ou agora dos outros que se candidatam, se não fizermos isso, em termos democráticos é uma coisa um bocado estranha. Todos os líderes são os mesmos, o que também não ajuda nada. Não ajuda nada. E, portanto, de facto, ninguém se demitiu, ninguém olhou para os resultados das eleições e pensou, vamos demitir. Exato. Já agora, só para dar aqui uma frescura a isto. O desafio que eu faço ao André Ventura, eu adorava... partidos que ainda nem sequer tiveram convenções. Eu adorava... E nem oportunidade de democracias internas ainda houve, porque foi há 1 ano. Adorava mesmo debater com o André Ventura, é uma coisa que eu gostava mesmo. E desafio de debater com o André Ventura? Sim. Okay. Como ele é assim meio maluco e faz vídeos na internet, se calhar ele até vai ouvir isto. Agora já não está na TSF, já estamos só em podcast. Mas pronto. Mas eu como fiz o teaser, como eu fiz o teaser, toda a gente vai ouvir. Como ele é assim meio malucado, se calhar diz, ele quer discutir, então vamos. Eu adorava, porque eu vejo os debates, dá-me vontade de saltar para a cadeira do outro. Portanto, se alguém me emprestar um partido... Eu também. Eu gostava que alguém me emprestasse um partido. Eu também quero ir contigo. Porque eu acho mesmo que é muito fácil. É só não ser corno. Pronto, eu tinha uma coisa um bocadinho mais elaborada. Sendo muito sério, o gajo... Porque qual é a minha tese? Ele... está exatamente o nível de decoro abaixo para correr à volta de todos os políticos. Que é, ele leva-se a sério, é um gajo cheio de tiques de político, mas é um bocadinho mais mal criado do que um bocadão mais mal criado que o político médio. Ele é muito mal criado. Mas não é mais mal criado do que eu, se eu quiser. Mas não. Mas eu ia-lhe dar aprovado o veneno. Eu ia-lhe dar aprovado o veneno. Eu acho mesmo que ele tem dificuldade em descer abaixo desse nível em que ele está, porque aquilo é tão teatralizado que eu acho que lhe deve fazer mesmo confusão. E eu sei lá, gostava mesmo de lhe chamar corno. Não é uma medição de pilinhas, é uma medição de quem é que é mais mal criado. Eu gostava de lhe chamar. Mas eu não... Eu queria ver como é que ele... Eu queria ver como é que ele reagia, porque nas coisas de futebol isso acontecia. Ele... intimida-te para não ires à luta, que foi o que ele fez com o Rui Tavares. Mas se tu fores à luta, ele não sabe. Claro. Então, mas esse era o ponto. Mas desculpa ter usado a expressão corno. Não, mas está ótimo. Eu insisto, se alguém me puder emprestar um partido, eu precisava. Mas é só 1 hora ou 2. Porque já agora tenho que representar alguma coisa. E pode ser o que for, até pode ser o PCP, apesar de achar que eles não me emprestam. Mas para terminar é mesmo isso. Quando tu vês, tu basta usares, e por isso é que me irrita tanto, e irritava outro, e Rui Tavares, e irritam todos, porque basta dar-lhe a provar do próprio veneno, e não é difícil. Se tu estiveres a confrontar o debate todo com o facto de ele ter implorado pelo poder ao Primeiro-Ministro, de tentar de joelhos, mas temos pena, vais vê-lo pela primeira vez a ser completamente desmontado, estás a fazer o mesmo jogo, mas que é eficaz no caso dele. Mas é
eficaz para quem? Mas não é para as pessoas lá em casa. Não, para o seu próprio eleitorado. Porque o que ele fez foi implorar, suplicar pelo poder de joelhos. Ele pediu ao primeiro-ministro para ir lá parar. Ele até chegou a dizer que trocava o que fosse preciso. Portanto, aquele 1.200.000 votos, ele deu-os em troca de quê? De tachos, que é o que ele diz sempre que não. Ele tem que ser confrontado com isso. E tem que ser confrontado como ele faz, sem se calar, sem deixar o outro sequer pensar e falar. Porque essa é uma tática. E depois tens logo a dizer que ele a seguir foi o maior corrupto de todos, quando disse agora, na crise da Spinum Viva, olha, se tivéssemos um acordo parlamentar tu não caías. Ou seja, o Luís Montenegro podia ter 60 avanças. Se tivesse acordo parlamentar com o Chega, continuava para bingo. E depois mesmo os bebés do Rui Tavares, salve seja, que ele quer dar 5.000 paus a cada bebé que nasce em Portugal e que ele apareceu a dizer assim, você quer dar 5.000 paus aos que nascem cá, mesmo aos dos imigrantes. Tu bastava dizer, se os imigrantes já são 1.600.000, se para os imigrantes votarem nele, a Ventura não dava 5.000, dava 10.000 e não era por bebé, era por perna do bebé. E tu tens de dizer isto na cara do homem, que é para ele perceber. Porque, eu acho que havia uma pergunta importante. Mas com uma diferença, é que aqui não é mentira nenhuma, é tudo verdade. Havia uma pergunta importante a fazer-lhe, que é naquele vídeo da Rita Matias, em que ela diz que se lembrava de 10 pessoas que podiam ser pedófilos antes dos que realmente foram. Eu, se fosse jornalista e moderasse estes debates, perguntava quem é que acha? Exatamente. Se puder nomear os 10. Mas assim, uma estimativa sua de quem é que são as 10 pessoas mais pedófilas do que o pedófilo que você lá tem. Mas temos que passar ao próximo tema, e é um pouco mais sério, não tirando a seriedade destes outros todos que já falámos, e é um tema que é um pouco difícil de resumir numa introdução curta, mas é algo que está finalmente a ser falado no nosso país, que está a ter algum palco no nosso país. Nos últimos anos temos visto o surgimento de uma nova onda machista que tem influenciado a nova geração, sejam youtubers, influencers, crypto bros, o que for, homens que apregoam o individualismo e que se focam em tudo o que é superficial e que dizem que basicamente um homem só pode ser um homem bem sucedido se tiver músculos de betão, um carro mega, que toda a gente fica a olhar na rua, uma mansão e uma mulher que faz tudo o que ele quiser, cozinha, faz a cama, tem os filhos que ele quer, vai às compras, basicamente um adereço para o braço dele. A violência doméstica neste país continua a ser um caso sério por resolver, e soubemos, acho que ontem, que as violações atingiram o valor mais alto da última década, o ano passado. No sábado houve uma manifestação em apoio às vítimas de abuso sexual, especificamente depois do caso de uma rapariga que foi filmada e agredida sexualmente por 3 influencers. Mais de 30.000 pessoas viram e partilharam o vídeo. Ninguém o denunciou. E Maria, eu gostava de começar por ti outra vez, porque acho que é um tema que, enquanto mulher, tens bastante a dizer também. Não que os homens também não devam falar deste tema, é importante que falem dele. Mas por onde é que nós começamos sequer a resolver este assunto? Eu adorava saber por onde é que começamos a resolvê-lo. Eu acho que uma das coisas que temos que começar a fazer é exatamente o que tu fizeste agora, que é não nomear não dar nome a estas pessoas, não lhes dar mais projeção do que eles já têm. Eu acho bem que se discuta o que eles fazem, os conteúdos que partilham e a influência que têm nos jovens, mas também acho importante que não se diga o nome e que não se partilhe links. Este caso, e isto é uma coisa que já vem de há muitos anos e que tem um grande exemplo, tem como o Andrew Tate, que são estes influencers, como tu bem disseste, apregoam um estilo de vida que é inatingível, muitas vezes para os próprios. Muitas vezes a fotografia num jato é um jato parado que não levantou voo com ele lá dentro, é um carro que alugaram. Eu sei que se devia fechar o aeródromo de tiros. É um carro que não é deles, que foi alugado, é um relógio que não é verdadeiro sequer. A questão é, estes influencers vendem a ideia deste estilo de vida de muita riqueza, normalmente para venderem os seus próprios programas, ou de aprender a Forex, ou de criptomoedas, ou juntas-te a este site, a este casino, para ganhar 20.000 euros como eu, eles ganham uma comissão no site do Forex, ganham uma comissão no site da criptomoeda, e andam a enganar
estes miúdos, a convencê-los que eles podem enriquecer muito rápido, a vender-lhes a ideia de que ser uma pessoa de sucesso é ter todos esses objetos para ostentar, quando na verdade eles é que estão a encher os bolsos à conta destes miúdos. Aliás, o influencer de que se falava ontem já foi apanhado a promover um casino ilegal. Há outros influencers também que começaram por fazer vídeos de paródias no YouTube e que depois passaram a vender cursos de como trade forex, rápido, sim, que eram copiados da Wikipédia. Portanto, isto é uma aldrabice desde o início. E como é que isso tudo ao mesmo tempo, deixa-me só terminar. Ao mesmo tempo que eles vendem este estilo de vida muito aliciante, especialmente para miúdos, adolescentes que querem ter dinheiro para fazer as suas coisas, já todos passámos por isso, não é? Já todos tentámos, abrimos um negócio na nossa adolescência para vender qualquer coisinha, ou tentámos ou pensámos nisso. Quando eu digo abrir um negócio, eu estou a falar de vender bolos no corredor da escola. Sim. Pulseiras e... Sim. Ou fazer tererés no verão na praia. Pronto. Já todos tivemos essa ideia de necessidade de dinheiro e de independência. A questão é, estes influencers estão a aliar isso à opressão da mulher. À mulher em casa, à mulher recatada, à mulher que não sai, à mulher que não usa decotes, à mulher que está sempre ao lado dele, à mulher que eles fazem a merda que quiserem e que ela está sempre ali, a mulher que faz o jantar, a mulher que os serve. E isto é tudo vendido em pacote. Este estilo de vida que é vendido e apregoado é feito em pacote, ou seja, dá a ideia de que as coisas vêm todas, entrelaçadas. Ao mesmo tempo, há vários estudos que indicam que as raparigas estão cada vez mais progressistas, e bem, e que os rapazes estão mais conservadores. Aliás, o Janet escreveu num livro em que citou o caso da Coreia do Sul, que está com um problema de natalidade porque as raparigas estão cada vez mais progressistas e os rapazes cada vez mais retrógrados, e as miúdas não querem casar com aqueles rapazes e não querem ter filhos com eles. Nem falar com eles. E há um nome do movimento, não é? Que eu agora não sei especificamente. Não. Um nome do movimento mesmo na Coreia do Sul. Tem. Sim. Que há mesmo tipo abstinência sexual. Sim. Também tem a ver com muita presença de fações radicais religiosas lá, mas sim. Mas também cresce por causa disso. Como é que se resolve este problema? Não sei. E acho que ninguém sabe, porque acho que é outra daquelas coisas que se já se soubesse como é que se lida com o assunto, já se teria tomado mais medidas. Eu reparei, de experiência própria, de mensagens que recebi ontem, de mães que de repente foram ver quem é que os filhos seguiam e descobriram que os filhos seguiam algumas destas personagens da internet, e o que as fez ficar alarmadas e mais atentas. Eu acho que, para começar, é muito importante os encarregados de educação, as escolas, os corpos docentes e não docentes estarem atentos a isto e não se ignorar que isto está a acontecer e que há um extremar, um aumento do conservadorismo nos jovens rapazes. Por outro lado, não adorava ter uma solução. Acho que falar-se sobre o assunto, como se tem feito nos últimos dias, como se tem feito desde que estreou a série Adolescence e como estamos a fazer aqui hoje, acho que é um passo importante para se iniciar esta discussão, para alertar quem pode estar mais... pessoas a quem isto tudo possa estar a passar ao lado, e eu acho que a única forma de combater preconceitos e misoginia ou qualquer tipo de atentado aos direitos humanos é com educação. Eu queria só dizer... E informação, desculpa. Queria só dizer uma coisa também que eu tenho notado, que as pessoas têm vergonha outra vez, não sei, de usar a palavra machista. Eu nem vou começar pela palavra feminista, que há pessoas que ainda não perceberam o conceito. Também não querem perceber. Sim, também não querem perceber. Mas não há que ter medo de usar a palavra machista quando a definição de uma pessoa é literalmente essa. E não é... Ai meu Deus, já estamos em 2020, estamos em 2025 e ainda estamos aí. Ai, por amor de Deus, isso é coisas do século passado ou de há 2 séculos. As coisas, primeiro, podem desaparecer, mas nem desaparecem. Ficam só mais bem escondidas e depois ressurgem por incentivos, seja de homens
pronto, também não quero estar a nomear, mas que têm palco e que dão essa abébia que essas coisas que estavam escondidas voltem a ressurgir. E mesmo a própria forma como eles chegam aos miúdos, muitos deles começam por vídeos de brincadeiras. Banais, São sim. vídeos, são conteúdo de entretenimento banal. Partidas, reacts e coisas do género. E aquilo vai escalando. E à medida que aquilo escala, há público que já está ali fidelizado e que não tem maturidade ou as ferramentas necessárias para perceber que deixaram de ser entretidos e passaram a ser usados. Zé Pedro, eu queria perguntar-te, não sei, como é que tu achas que se pode abordar este tema e educar sem dar palco, que é uma coisa que tu também não gostas, e sem dar engagement, é o que tu dizes que essas pessoas é o que querem primordialmente, mas não acreditas que por detrás pode estar de facto uma ideologia patente de verdadeiro ódio e de repressão? Eu acho que é evidente que pode estar, porque tu repara, é um bocado, é da história da humanidade, não vai ser resolvido agora nem nos próximos tempos, a existência de cavalgaduras. Não é possível controlar isso. Há bestas quadradas, há facínoras, há homicidas, há criminosos, há o colorinho branco, enfim, há tudo. Eu acho é que não devo valorizar, ou por outra, acho é que não se anda a valorizar as conquistas, o progresso, os avanços, o que é bom, o que está bem feito, o que nos anima, e só valorizamos o que está errado. Só damos palco a estes. Mas o que está errado mata pessoas. Mas se eu me concentrar naquilo que é bem feito, se calhar eu espalho mais essa mensagem do que estar sempre a espalhar a contrária. Porque tu repara, eu volto a dizer, isso que tu dizes é mais uma vez também a história da humanidade, não é? Nós, enquanto estamos a falar, decorre um genocídio do Darfur, já vão falar dos da Palestina e outros, há uma guerra na Ucrânia. A natureza humana é uma coisa muito complexa e nós conhecemos muito bem a nossa rua, mas o mundo é uma coisa muito diferente. E como diz o outro, é muita coisa. E é mesmo, imensa coisa. Eu acho que nós temos na nossa sociedade, eu ontem fui fazer, como vocês fizeram questão, e acho que o tema é da maior importância, eu fui estudar, fui ler algumas coisas, fui ver os dados, nós temos cerca de 1 milhão de jovens, portanto, aquilo que podemos qualificar que estão dentro desse número, e eu não quero acreditar que uma maioria seja machista, que trate mal as suas namoradas, muito menos quero acreditar que as mulheres ou neste caso as jovens, fiquem em casa de pijama e não saiam à rua. Mais do que alguma vez saíram, se bem que, enfim, desde os anos 90 que eu saio, sempre vi uma total igualdade. E não é uma questão de privilégio. Em geral, fosse onde fosse a sair. E eu acho que tem que valorizar muito mais isso. Eu também me posso preocupar se achar que uma mensagem de ódio, uma mensagem que pode acabar por influenciar mal adolescentes, que se estiver a crescer, claro que sim. Mas eu não quero estar sempre a falar nessa, quero chegar a eles de outra forma, que é mostrando. E muitas vezes nós somos. Olha, numa altura em que é tudo percepções, a insegurança é percepção, é tudo percepção, eu também tenho uma percepção errada sobre isso. Porque tudo se controla, tudo se confina muito às redes sociais. Porque eu, de facto, e agora que tenho andado outra vez mais no Twitter, eu vejo esses posts todos. Eu vejo. Mas os rapazes que estão com as raparigas em perfeita igualdade a sair, ou os rapazes que estão com os rapazes e as raparigas que estão com as raparigas, esses todos estão na rua a curtir. Só aquele imbecil que não tem namorada, nem namorado, nem cão, fugiu. Só esse imbecil é que está no Twitter a dizer merda. E depois há 600 imbecis iguais a ele, que não podem sair à rua com ninguém porque ninguém sai, que vão lá pôr gosto e dizer que adoram-no. Mas isso não é representativo. Esses 600 para 1 milhão é zero. Eu não te quero interromper, mas o que eu e a Maria falámos aqui também foram das coisas mais extremistas, porque tu também tens machismo subtil que pode levar ao extremo, ou seja, podem, ok, tudo bem, a minha namorada ou uma amiga minha vem sair comigo, e, tipo, ou seja, não é machista ao ponto de dizer que ela deve ficar em casa, mas depois tem atitudes machistas enquanto sai com ela, ou objetifica, ou agarra no rabo. Há um relatório de há uns anos sobre violência no namoro, feito com jovens em idade escolar, com resultados muito preocupantes. Por exemplo, a maioria dos jovens acham que é ok o namorado ou a namorada ver-lhe o telemóvel. A violência no namoro é um problema, sendo certo que esse estudo que foi feito era um estudo mais amplo. E nós temos de ter uma preocupação que é a violência em geral nos jovens está a crescer. E no namoro também, mas a violência é algo que sim
preocupantemente está a crescer. Mas nós temos de ter, nós quando analisamos isto, como digo, eu tenho 3 filhas, portanto, se eu tenho alguma preocupação, agora com a questão então da violação, daquilo que eu assisti e tudo isso, a minha preocupação é enorme. Eu não desvalorizo minimamente, mas lá está, eu tenho esta percepção, pelo menos é a minha crença, de que estas cavalgaduras existem, nós temos que as combater, mas que eu não posso valorizar um discurso que eu acho que é completamente minoritário. E está numa bolha que não representa nada. Porque, como digo, os outros estão todos na rua. Se eu sair deste engano e se for para a rua... O problema é a separação dessas duas realidades. E a maneira como uma influencia a outra, é o que eu diria. Que é... Pá, as pessoas... Eu há 10 anos estaria a dizer isso de gajos de extrema-direita. De burros que acham que tarifas são para construir a fortaleza país em questão. Tu desvalorizares e deixares crescer. As ideias fazem caminho e fazem imenso caminho nas redes. Mas tu repara, Olha, a Maria estava a dizer isto e eu, esta coisa das mães lhe terem mandado mensagem, não me ocorreu. Eu tenho um irmão mais novo, não me ocorreu e fui ver agora. E por acaso, já vai levar nos cornos, segue este gajo. Mas ouve lá, segue. Não vai mesmo, não batem crianças. É só para. Às vezes o seguir também não é indicativo, mas só estar lá já faz com que ele veja as coisas. Este gajo, está aqui o Kanye West, estão aqui coisas que não deviam estar aqui. Certo, ok. Mas tu repara, quando há inteligência. Enquanto estava-vos a ouvir, juro, mas quando há inteligência, tu não podes cortar isso. Quando há inteligência e espírito crítico, isto não há qualquer problema. Eu lembro dos filmes que vi nos anos 80 e nos anos 90. Os filmes dos anos 80 e dos anos 90 têm aquilo que para hoje seria a maior barbaridade. É mais ou menos equivalente a nos anos 80 a tua mãe de repente ir ver e tu compravas todos os jornais em que saiu uma notícia do Jean-Marie Le Pen. É isto? Não, é isto. Seguir não, desculpa. Tu tens aí também gostos, mensagens, partilhas e a dizer que o outro é isto e que é. Repara, ninguém está a dizer que o irmão do Johnny, especifica, agora usando o irmão do Johnny como exemplo, ninguém está a dizer que ele não pode seguir, convém é perceber porque é que ele segue e qual é que é o pensamento dele. Vamos um bocadinho para o fascismo, agora a ver o que é que as pessoas seguem e a dizer, olha, tu não podes ver isto e eu tapar. Eu sou completamente contra isso. Estamos a falar de redes sociais. Não, isso é o fascismo. É ver o que é que a pessoa vê, tu não podes ver. Eu sou completamente contra isso. Não, no caso do Johnny, estamos a falar de uma criança, que idade tem o teu irmão? 12 anos, explicar-lhe mas com 12 o que é que ele está a ver. Com 12 anos, supostamente, as redes até são limitadas. Toda a gente aldraba a idade, eu também aldrabo. Mas toda a gente aldraba. Mas não aldrabas para ainda te deixar entrar. Mas eu não vou... Desta idade limite. Não, só faz meus vídeos. Eu não vou ver o que é que alguém vê e não vou julgar por isso. O que tiver que ver, vê. Se tiver espírito crítico, oxalá sim. Se não tiver, agora andar a ver o que as pessoas veem. Mas o espírito crítico, Zé Pedro, o espírito crítico não é uma característica inata, tu nasceu este bebê. Maria Escalha, tu dizias aqui há uns tempos, e foi aliás uma coisa que deu uma crise muito grande neste podcast, deu publicamente uma viralidade tremenda quando tu disseste que eras completamente contra qualquer tipo de exercício de aculturação ou de formação, se quiseres, aos nossos valores culturais relativamente aos alimentos que cá chegavam. Não foi bem isso, mas sim. Não, esta era a ideia, não devemos aculturar. Primeiro nunca disse completamente contra e depois não foi, sim, mas... Pronto, mas não concordas com a ideia de que as pessoas que cá cheguem têm que ser integradas também culturalmente? Sejam obrigadas a adotar... Pronto. Neste 1.600.000, sabes as nacionalidades que existem. E são pessoas que, repara, eu tenho zero contra elas porque elas nasceram naquele ambiente. Se eu tivesse lá nascido era rigorosamente igual. Mas estamos a falar em culturas em que as crianças, as raparigas com 9 anos, são obrigadas a casar. Certo, mas quando estão cá já não podem casar aos 9 anos. Mas repara uma coisa... Aqui voltamos ao tal salto geracional. Mas quando tens 20 ou 30 anos que vives em culturas que admitem isto completamente com naturalidade, tu sabes como é que... A rua das crianças é a internet. Tu tens mesmo que pensar nisso. Então a internet afinal é boa. A questão é... A rua destas crianças é a internet. Quando tu estás a dizer tens que sair à rua, isto não é uma minoria, isto é a vida delas, é onde elas estão. Não, o que eu digo é que é uma minoria porque vais a uma escola e os meus não estão a falar uns com os outros. Espera, deixa-me dizer, quando nós temos que ver são questões culturais e quando nós temos, a minha pergunta é esta, assim como eu tenho que ir aos jovens que estão a seguir o Andrew Tate e dizer, estás assim, tu não podes estar a seguir isto. Então eu não tenho está a dizer isso. Ninguém está a dizer que não contextualizar. Eu estou a dizer que no caso do Johnny, que é uma pessoa informada e com pensamento crítico, que não faz mal nenhum e que até é o que deve ser feito, é ele falar com o irmão dele para saber o que é que ela... Desculpa lá, tu se com 12 anos tivesse o teu colega de turma a ler o Mein Kampf, não lhe ias perguntar, olha, porquê é que estás a ler isto? E muçulmanos xiitas nós não temos de ter controle também sobre o que eles pensam relativamente às mulheres? Sobre o que eles pensam, tu não deves ter controle sobre o que ninguém... Não podes controlar o que ninguém pensa. Mas eu por acaso agradeço que até que os serviços de informação estejam atentos a mesquitas que estejam a propor determinadas ideologias extremistas. Nós sabemos, ou igrejas, ou o que for. Nós sabemos, e há rankings sobre isso, há estudos, nós sabemos qual é que é a posição das mulheres socialmente
na Índia, no Paquistão, na Síria, no Afeganistão. Portanto, se nós temos essa preocupação, e eu acho que é Tu bom que tenhamos... estás a extrapolar isto de uma forma. O tema desviou bastante porque nós estamos a falar, é assim, é uma realidade ocidental. Estás na sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa neste momento tem ameaças. Esta é uma delas, há outras, há os jovens, há o Andrew Tate. Eu não posso dizer que um imbecil de um youtuber que tem 700 mil, mas isto hoje em dia a questão é que não é... É tudo, como é que se diz? É tudo tudo bots e essa porcaria toda, essa trampa toda. Agora É como as visualizações do Twitter. O Elon Musk faz uma coisa muito simples, que é que uma pessoa diz a maior barbaridade enquanto está sentada na retrete, manda a maior barbaridade, e tem 15 mil visualizações, e ela acha mesmo que foi 15 mil visualizações. Acha mesmo que 15 mil pessoas leram aquilo. Porquê? Porque diz, 15 mil pessoas leram, vai logo fazer outro. E eles ganham com isso, tu fazes um vídeo, TikToks e Reels e não sei o que, dizem que tens milhares de visualizações. Há 1 milhão de jovens e o influencer de quem saiu o vídeo tem 770 mil seguidores. Portanto, tu não vês um problema. Não acredito que a sociedade portuguesa esteja aí no caminho de que estes jovens todos, quando tiverem 30 anos, batam nas mulheres e não os deixem sair de casa. Não acredito. Agora tu dizes-me assim, há um problema de machismo em Portugal. Zé Pedro, até bater na mulher e não a deixar sair de casa, há uma data de outras opressões, de outras formas de agressão, estás a brincar. Mas Zé Pedro, a violência doméstica já é banalizada no nosso país. Como é que nós não temos medo que isso se perpetue ou até aumente com esta nova onda? Queres que eu tenha eu sobre a violência doméstica digo uma coisa que digo há muitos anos. O Parlamento todos os anos comemora uma coisa idiota que se chama... A coisa não é idiota porque o Estado não fez acompanhado outras coisas. Todos os anos celebram. Ainda no outro dia vi alguém a celebrar a questão do crime de violência doméstica ter passado a crime público. E o Parlamento... Não passou? Não. A violação é que não passou. A violência doméstica é crime público. A violação passar a crime público é outra discussão muito grande que se deve ter e que deve ser afastada de todos os tipos de dogmas e de conversas ou de soundbites de redes sociais e tudo isso. É uma conversa que deve ser profunda. A questão da violência doméstica foi muito simples, aquilo foi uma armadilha. Porque se o Estado não acompanha as mulheres, quando há a denúncia que pode não ser feita pelas próprias, é o gatilho. E, portanto, o Estado não acompanhou nada. Não acompanhou em termos de legislação, não acompanhou em termos de polícia, não acompanhou em termos de proteção. Aquelas casas são todas pejadas de gente. E, portanto, muitas vezes, e sabes o que é que tu vês? Tu olhas para os números e o crime de violência doméstica não diminuiu, pelo contrário, aumentou. E o Parlamento celebra todo Porque as denúncias aumentaram, Zé. Porque eles dizem... Zé. O que aumentou foi as denúncias. Não, e os crimes? Não sabemos. Então, mas está... Se não fazes a menor ideia. Isso é tipo dizer que aumentaram os canhotos. Não, não é a partir do momento em que Não, tu sabes que aumentaram as denúncias. Eu estou a dizer as fatalidades. Aumentaram não morreram 10 mil pessoas. Eu não estou a falar de denúncias, estou a falar em termos de números de fatalidade, mas aumentou. Mas os dados, tu não sabes, mesmo essas coisas, só tens os dados porque tens essa clareza. Só tens os dados porque tens essas denúncias e tens os dados... Estão a dizer. Então, é porque se morreram 26 em 2010 morreram 20, depois morreram 22, 24, 25, portanto que dados é que eu não tenho? Agora, se é público o crime, é mais fácil as pessoas sinalizarem antes e, portanto, se calhar morriam 40 em 2010 e 20, como nunca ninguém dizia nada, os maridos diziam, olha, tropeçou aqui. E como nunca ninguém... Não é como nunca ninguém... Epá, não fazes a menor ideia. Não. Nem tu nem eu, mas... Sim, mas isso também é o perigo. Não é perigo, mas é a lacuna de qualquer estudo. É quando a legislação é feita para inglês ver e ficam todos contentes e batem palmas quando as coisas... Repara uma coisa, isto que eu estou a dizer... É um grande disparate. Não sou eu que estou a dizer. Toda a gente que trabalha na matéria diz que a legislação não acompanhou. O que a Maria Esquerda diz que eu estou a dizer que é um disparate. Mas nós não podemos trabalhar só pela legislação. Todos os dias, que eu trabalho todos os dias, não há proteção. Sabes o que acontece? Há a queixa do vizinho de cima, vai lá a polícia, bate à porta, está tudo bem, eles não podem fazer nada, vai-se embora. O que acontece a seguir? E se ninguém percebe que isto é... Mas nós aqui estamos a falar de mentalidade, não pode ser só o Estado uma denúncia, alguém denunciou, alguém sinalizou. Sim, a solução não é perfeita, há um caminho enorme a percorrer, mas isso qual é o caminho que está a ser feito? Qual é a proposta? Então diz-me qual é o caminho que está a ser percorrido. Qual é, então? Na minha opinião, estás a falar comigo sobre isto? Estou-te a perguntar qual é. Zé, quantas vezes é que eu já falei sobre isto aqui? Quantas vezes é que eu já disse que as mulheres estão desprotegidas? Não é isso, que as mulheres... não é isso. No debate que nós estamos a ter, qual é que é? Onde é que está? O debate que nós estamos a ter, tu estás permanentemente a levá-lo para outro sítio. O debate que nós estávamos a ter era sobre a influência de homens machistas em jovens, e tu estás permanentemente, já levaste para os muçulmanos, já levaste para que tem que ir para a rua, então já levaste para 600 pessoas na rede social, já levaste para o aumento... Eu não levo para culturas machistas quando estamos a discutir o crescimento do machismo. Isto é uma coisa que eu não... Repara, nós estamos a discutir o perigo do crescimento do machismo. Sim, portanto, é como se estivesse a dizer que o problema do aumento do machismo em Portugal é porque vieram muçulmanos. Eu não disse isso. Pois, mas é o que parece. Mas isso vai ajudar. E não vale a pena, todo a favor da integração e com a minha opinião sobre a imigração que vocês conhecem. Obviamente que o machismo aumenta se chegam cá mais machistas. Se tu importas.
É isso, importa as machistas, Mas mas isso- se eles vêm cá. Mas o que eu acho de partida é que não há essa. Não há uma falta de problema local. Como é que eles agora dizem aquela coisa que se usa para as árvores? Autóctono. Não há um problema, não falta o problema autóctono. Exatamente. E eu acho Mas nós também podemos aplaudir o nosso país e a nossa sociedade, porque nos últimos anos, nessa matéria, foi zero não, mas evoluiu como não evoluiu muito e está no ranking das melhores. Até há 10 anos, Repara, dizer o meu marido ponto e é- mulher, Mas olha, ninguém mete a colher, mas- era uma coisa comum, corriqueira e que as pessoas achavam bem. E isso deixou de acontecer quando o crime de violência doméstica se tornou um crime público, e até houve várias campanhas que foi exatamente o contrário. E as pessoas começaram a ter consciência que o entre marido e mulher não se mete a colher não é uma boa solução e não é uma boa estratégia e não protege ninguém. Protege o agressor. E a estratégia seguinte foi melhor? Eu sei que toda a gente acha O meu ponto é isto insignificante, mas eu acho que tu também basta olhares para onde é que as mulheres ocupam cargos públicos, por exemplo, e vês que o nosso país está a léguas de quase todos os países europeus. Zé Pedro, Questão é salarial. inegável. Na salarial. Questão salarial é óbvio. Mas Não, não não, só, salarial. mas não só. É Não, difícil não, tu não, hoje em não, dia falar de na questão mulheres na salarial é política óbvio. com destaque, por exemplo. É difícil, a não ser que seja um cargo que seja mais de mulher, como as pessoas dizem, entre aspas, para quem nos está só a ouvir, seja apresentadora de televisão ou o que for. Em cargos públicos de importância ou de decision making não tens mulheres no nosso país. Tens em Espanha, já estiveste no Reino Unido. E sejam boas ou más, atenção. Por exemplo, Liz Truss e companhia. Reino Unido, Espanha, Nós cá Dinamarca, temos- nós Noruega, cá- Finlândia, Madalena, desculpa, eu reparo uma coisa. Itália e a eu Meloni. eu acho sempre que nós podemos ter, e oxalá muito mais. Eu volto a dizer, eu tenho 3 filhas, que é que elas façam o que elas entenderem. Se quiserem ficar em casa, que fiquem. Se quiserem ser primeiro-ministros, que sejam. Certo. Portanto, absolutamente Terão mais isso. Mas dificuldade em ser nós estamos a primeiro-ministro. esquecer imensa coisa. Nós tivemos líderes partidárias de mulheres mais cedo que todos os outros partidos. Tivemos uma primeira-ministra, mas isso foi uma coisa conjuntural. Mas tivemos. Zé Pedro. Quer dizer, Foi desculpa. tipo, está aqui. primeira-ministra. Pronto, anda lá. Não, calma. Estás a ver como eu insisto? A Estás a ver como... revolução nesse sentido, Mas estás a- Não, mas certa- estás a- mas- em parte ajudou a criar um ambiente cultural para teres uma certamente, primeira-ministra a mulher, revolução mas ajudou. primeiro que muitos países. Mas depois sabes qual é que foi a reação à revolução? Mas ou estás não? a ver estás a ver como é sempre deitar abaixo. Se a Maria de Não Lourdes Pinto da estou a Silva ali deitar estava, abaixo. porque tu Eu repara, estou- é a leitura dos factos, é a Mas ela leitura da estava. Sim, mas isso foi em que Mas ano? ela estava ali. Mas isso foi em que ano? Até isto foi em 81, 79. 79, 80. E desde aí? Nunca mais houve nenhuma mulher Manuela Ferreira competente Leite, aí. Assunção Cristas, há algum problema nas mulheres da Acabou a política? lista, Corina. Duas. Não acabou a lista, Duas. não. Não há mais mulheres. Não foram Mariana uma Mortágua. delas foi Mariana Mortágua, Catarina Martins. Alexandra Leitão, as mulheres, há algum Oh, partido, Alexandra olha, até no Partido da ainda não Direita liderou Radical, até no Partido da Direita Radical, a única pessoa que pode fazer frente ao trambolho é uma mulher. Ou seja, eu volto a dizer, podemos melhorar imenso, eu não tenho nada de dúvidas. A questão salarial, então, a questão salarial para mim, Podemos mas melhorar em isto tudo. é a legislação. O Parlamento é que tem que chegar às empresas e tem que dizer, vocês foram caçados com a Mas lá desigualdade. está. E leva com o imposto e Podemos leva com a multa. melhorar, Mas não bom, temos- Agora, não Não- podemos não- estar sempre a deitar abaixo, sempre a dizer que Como isto tu é uma... estás a fazer, como tu estás a fazer a alteração na lei que permite a denúncia da violência Quando doméstica. Portugal, que essa discussão, não vamos falar agora que demora muito mais tempo, mas quando a questão é que em Portugal há dados muito positivos e as mulheres na política podem fazer o que quiserem. Zé Pedro, qual foi a reação imediata à candidatura de Alexandra Leitão por Lisboa? Qual foi? Eu, enquanto eleitor de Lisboa, Não és nem tu, cavaco não és absoluta, tu. mas não é porque é mulher. Não estamos a falar de ti. Qual é que isto foi? não é- Qual é que foi? Eu não quero dizer aqui, mas Sim, foi não uma vale má a pena reação. dizer. Mas onde é que tu viste isso? Eu não vi. Objetificação. Vocês têm é que mudar os vossos amigos ou o que seguem. Eu não vi ninguém a dizer uma mulher em Lisboa, nem por cima do meu cadáver. Não foi uma mulher Zero. em Lisboa. Mas pronto, É o bastante tema, pior. o tema é muito É pior. importante. O tema é muito importante, mas É o que? A questão infelizmente física. ficamos. A questão física. Sim. Tá bem, isso é... E tens tema é muito dúvidas que seria importante. diferente se fosse um homem? Claro que seria, como foi sempre Não dizem, diferente. desculpa, o Ricardo Aruz Pereira fez o Carlos Moedas era o Zequinha e usou com a voz dele. Eu não posso estar sempre, quando as coisas são feitas para as mulheres, é por ser mulher. O Ricardo Aruz Pereira chamou Zequinha ao Carlos Moedas e fez a vozinha dele e nunca deixou de ser o Zequinha. Por amor de Deus, quer dizer, se fosse uma mulher era, ele não fazia isto a um homem. Fazia, pá. Mas eu volto a dizer, pode sempre melhorar. Com a mulher é sempre em relação à condição física. Sempre. A condição física. Sim, à constituição física. Olha, eu... É à cara, é ao cabelo, é ao Bem, eu corpo, é gordo, até é tinha magro. coisas para dizer sobre este tema, mas olha. Pois, eu queria te perguntar, enquanto homem, o que papel é que o homem poderia ter nesta luta diária, se quiseres, brevemente. Eu acho mesmo que geracional, não estou com o Zé Pedro, acho que há um problema geracional, acho que eu, e não estou a ser nostálgico, acho que os valores com que eu cresci na escola
que eram muito progressistas em comparação com os valores da geração anterior à minha, não são o que estas crianças têm porque estão na internet a ouvir estes broncos e se calhar nem sequer têm aulas no meio disto tudo. E portanto, acho que há um risco de reversão, acho que há um risco de reação que tem a ver com a autonomia que as mulheres conseguiram, e isso é normalíssimo, acontecem imensas coisas. Mas diz-me só uma coisa, não ouvem também os outros? Por exemplo, Jéssica Ataíde e o Diogo Amaral, que fazem aquelas coisas giríssimas, e ele é o que limpa a casa e faz tudo. Encontra uma não criança, vem os outros? Encontra uma criança de 12 anos que sabe quem é Jéssica Ataíde e eu dou-te 50 euros. Mas 17, 18, 19, dou-te 20 50 anos, euros. eu acho que ela é atriz. Eu não sei onde é que ela está, mas imagino que as pessoas de 15, 16, 17, 18 anos vejam os programas. Todas as coisas que são para progressistas neste momento são coisas consumidas, e por isso é que as campanhas do Bloco de Esquerda são tão cringe. São coisas consumidas por pessoas entre os 30 e os 50 anos. Esta geração que vem a seguir, e é normal, as reações são normais. E houve uma revolução cultural muito grande que tu estás a falar e que está a ter uma resposta pelo mundo todo, e há dados sobre isso na Coreia, nos Estados Unidos, no Reino Unido. Os miúdos estão mais machistas, os miúdos estão mais saudosistas. Isso está a acontecer. Portanto, não vale a pena tapar com o sol com a peneira da conquista que foi feita toda até aqui, se tu de repente tens os bárbaros à porta. E o que tu tens mas eu gostava que vocês me dissessem onde é que isso se verifica. Se é um rapaz de 18 anos, diz que não vais tirar nós mandamos. Verifica-se, por exemplo, no facto de mais jovens votarem na extrema-direita do que reformados. Em percentagem. Reformados, acho que reformados também. A questão do machismo. Estou a dizer rapazes que vão sair à noite com rapazes e as mulheres não saem e têm que ficar em casa. Zé Pedro, foi o que este atrasado mental disse. Zé Pedro, tu podes generalizar para questões sociais. Eu não posso. Estou a perceber. Tu agora estás. Não, no específico, mas foram mesmo sair. Mas, porque eu estou a tentar perceber mesmo onde é que isso verifica. Não estás. Essa onda toda, eu tenho que verificar. Isso tem que ser socialmente visível. Mas como é que é mais visível? Como era há uns anos. Como é a questão de as mulheres não pagavam contas nos restaurantes, as mulheres não conduziam. Eu assistia a isso. A sociedade isso não eram proibidas, mas isso era, o homem é que pagava a conta sempre, ainda que o dinheiro fosse da mulher. A mulher não conduzia. Queres perguntar a qualquer amiga minha se não prefere sair à noite a um bar gay do que a um bar do Caixo de Dré? Qualquer amiga minha, para além de serem minhas amigas, mas só pela segurança física da coisa. Pá, as coisas, por isso é que eu estava a perguntar. Não era retórica. Tu não estás a perguntar. Não era um estudo. Acabei de dizer que não era estudo. É a experiência que tem social. Os estudos existem. Não, mas pronto, termina lá. Baixando de atenção, eu acho que é importante isto, que é o que é que se pode fazer. Olha, uma coisa eu estou a concluir aqui em direto, que é pode-se olhar, pode-se ver, pode-se falar. E eu acho que, e é isso que está escrito lá no meu capítulo desse livro, como é que aquilo se chama? Pequenas reivindicações de liberdade. Não, isso é um podcast. Isso é um podcast. Um grande podcast. Ai, como é que se chama? Nas reflexões de liberdade. Eu tenho isso lá em casa. Mas pronto. Reflexões... Eu tenho isso lá em casa também. Pronto. No livro, a maneira como eu concluo é, apesar de haver imensas coisas e de haver imensa necessidade de nós termos cuidado com os nossos jovens, porque eles precisam de fazer desporto, precisam de sair à rua. Reflexões sobre a liberdade. Identidades e famílias. Identidades e famílias, pronto. E os jovens precisam de ter cuidados de políticas públicas porque estão a sentir deixados para trás. E isto até tem a ver com coisas académicas. A partir do momento em que há igualdade na educação, que foi uma coisa que felizmente foi atingida, os jovens, por terem uma maturidade mais tardia do que as mulheres, estão a levar um baile na educação. Na entrada nas faculdades, nas notas que têm. Isso desmotiva-os, manda-os abaixo, radicaliza-os de certa maneira. A autonomia das mulheres e poderes fazer coisas às mulheres, não poderes fazer coisas às mulheres que os teus pais e que os teus avós faziam, irrita, enerva. E que contam e que eles veem. Os avós não estão mortos. Sim. Nós muitas vezes nos esquecemos do impacto social que tem a longevidade. Porquê é que os miúdos são saudosistas? Se calhar um miúdo, não, de certeza, um miúdo há 50 ou 60 anos não conhecia um avô. Portanto, se calhar não conhecia as ideias miguelistas dele. Mas agora vai conhecer um avô que lhe fala sobre o Salazar. Certo. Isso pesa, isso conta, essas coisas. E, portanto, tem que se ter atenção mesmo aos jovens. Mas apesar da atenção e de precisarem de um bocadinho de mimo que precisam, também precisam de um par de estalos. No sentido figurado. Precisam de perceber a vida que têm pela frente. E a vida que têm pela frente, o tempo não volta para trás. As coisas não são como eram antigamente. E, portanto... é mais difícil arranjar uma namorada para a minha geração do que para a dos meus pais e dos meus avós, sem dúvida nenhuma. É o que há. Acho que havia também um bocadinho de conformismo na geração dos nossos pais. Claro. Olha, este está aqui, ok. É o que há
Se calhar há mais mulheres que afinal só vão estar com mulheres. E um homem heterossexual não pode culpar isso em ninguém, não é? Ou mulheres que preferem estar sozinhas. Ou mulheres que preferem estar sozinhas e estão mais na boa com isso. Há de haver 1001 barreiras agora. O estigma social de ser uma mulher solteira é completamente diferente. A coisa do debate de política pública aqui é: eu vou fazer por baixar as barreiras para as tornar baixas como haviam antigamente, ou vou preparar esta geração para superar as barreiras como elas existem? E eu, como liberal, tenho a coisa de olha para a realidade como ela é e gere a partir daí. Não estejas aqui a ver como é que isto era se fosse perfeito e não sei o quê. Não sou teleológico, não acho que a história anda a caminhar num caminho certinho para a frente, e não acho que haja uma maneira perfeita das coisas funcionarem. Há estas adversidades, têm que ser preparados e educados para elas, e muitas vezes os pais não estão equipados para isso porque não as tiveram. Terminamos então este assunto importante e vamos mandar as pessoas a um sítio. Vai, mas é pró. Quem é que quer começar hoje a mandar pessoas a um sítio? Zé Pedro? Eu não, muito obrigado. Eu posso começar. Começa, Maria. Eu quero mandar as pessoas a 2 concertos. Um em Lisboa, esta sexta-feira, dia 11 de Abril, de Azura, que é na Sirigaita, às 21 horas. E a minha segunda recomendação é em Olhão, no domingo, este domingo, dia 13 de Abril, um mini musical para crianças da criação de Sara Badalo, chamado Um Dia Normal, Um Dia Especial, e é um espetáculo para crianças entre o 1 ano e os 10 anos, e há 2 sessões, às 16h30 e às 17h45. Muito obrigada. João? Desculpem, tenho mais um a mandar. Para tu quem? esqueces sempre de uma, não, e está aqui escrito, repara. Quero fazer uma recomendação de um sítio onde estive na semana passada e fui muito bem atendida. Para quem gosta de fotografia analógica, há uma loja em Coimbra chamada Focus Fotografia, que fica naquela rua pedonal, cujo nome eu agora não me lembro, em que o senhor que lá está sabe imenso sobre máquinas e sobre fotografia e é super atento. Isso é o Largo da Portagem, não é? Naquela rua, é na rua que vai deixar. Sim. O senhor é super atento, super conhecedor, muito querido, muito solícito, e eu adorei ir lá, adorei a experiência. Resolveu-me um problema que eu tinha e agora mando os meus rolos para revelar para lá. Portanto, Focus Fotografia em Coimbra. Muito obrigada. João Maria? Não, o João é que foi estranho. Vou mandar as pessoas para o livro. E vou dizer porque é que eu não me lembro porque é que se chama Reflexões sobre Liberdade. Para o livro, eu percebi para o livro. Eu agora estava a questionar o que é que estava. Para o livro que estávamos a recomendar aqui, o Reflexões sobre Liberdade é um livro do qual eu não me lembro do título porque eu não recebo, e se calhar vai ajudar as pessoas a quererem comprar, eu não recebo nada por ele, porque vai para uma instituição de solidariedade social na Margem Sul. E portanto, se isso motivar as pessoas a comprarem o livro, Reflexões sobre a Liberdade, estão à vontade para fazê-lo. Está lá um texto meu, chama-se Os Putos. E é exatamente sobre um belo texto. E eu vou terminar a recomendar o Museu de Arte Contemporânea Armando Martins, na Rua da Junqueira, em Lisboa. Desculpem lá, será sempre tudo em Lisboa. E quero pedir desculpa a uma nossa ouvinte, porque quando eu fui ao balcão adquirir o meu bilhete, não fui adquirir porque era de manhã, um domingo, o primeiro domingo do mês, portanto que é sempre grátis, também já agora fica com essa informação. Fui adquirir o meu bilhete e a senhora do balcão disse uma coisa muito simpática, mas que eu não ouvi. A pessoa que estava comigo ouviu e depois disse-me que, pronto, elogiou o nosso trabalho aqui no dia de reflexão, especificamente a minha moderação. Eu não ouvi, queria pedir imensa desculpa, porque eu não sou arrogante, agradeço imenso por ouvir e por, pronto, gostar e por me ter dito. Imagina que ela andou a dizer a toda a gente aquela Madalena Freire é uma cabra e agora tem que ir dizer. Mas eu acho que não sou assim tão importante. Mas é que é surda. Ela disse, mas ela disse para o direito. Estou com os fones aqui. Não, mas não ouves do direito. Mas pronto, queria agradecer muito e peço imensa desculpa e espero que tenha aguentado até ao fim deste episódio para ouvir isto, senão vou ter que pôr isto num clipe nas redes sociais para andar à procura. Tens que ir lá entregar numa pen. Sim, olhem, só há uma colega vossa, pronto. E por hoje é tudo. Obrigada por nos terem ouvido e até para a semana. 1, 2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para